Isso aí, pessoal, dando início aqui mais um episódio do programa Hora da Luta. E hoje aqui com a gente, simplesmente o Sensei Humberto Barbosa Júnior, HBJ, que vai contar a sua história. E a HBJ, para quem não sabe, aí foi uma das primeiras academias aqui no Amazonas. Temos muita coisa para conversar naquela verdadeira viagem no tempo. Sensei, muito obrigado aqui pela presença, eu estou honrado. Muita gente já estava falando, e aí, quando é que vai chegar? Veio do Humberto. O Humberto tem muita coisa para contar lá e chegou. Seja bem-vindo aí e a palavra é com o senhor. Rodrigo, eu que agradeço, né? Até porque esse trabalho que você está fazendo é muito importante para o jiu-jitsu, né? De resgatar a história realmente. Como a gente conversou anteriormente, a juventude não conhece a história do jiu-jitsu. Você começou, estão só surfando numa onda que foi construída lá atrás. Então é importante esse teu programa. Fico feliz de estar aqui para contribuir. Eu sempre falo isso, né? Que é a história da galera que pavimentou o caminho para essa galera estar aqui hoje, né? A galera que tá surfando essa onda aí, sempre houve uma galera lá atrás que realmente pagou um dobrado aí, literalmente. Sensei, vou logo perguntar como é que foi a tua história, como é que foi a tua história de início aí no jiu-jitsu, na arte suave. Conta pra gente. Cara, foi interessante a minha história porque eu comecei jiu-jitsu porque tive uma bronca na rua, né? No EA, ali naquela praça ali. Praça do Congresso, né? Ali em frente ao Pinguim. Paquerava uma garota, dois paqueravam, eu e um cara, só que ele era mais velho que eu. E na ocasião ele se deu bem. Né? Eu me senti muito humilhado na situação, não sabia brigar mesmo, não sabia lutar nada. Na época eu jogava bola no Fast Club, jogava futebol, né? Dentro de leite, Aí era futebol só. Aí depois desse dia eu digo, vou procurar uma academia para lutar jiu-jitsu, judô, capoeira, queria procurar uma arte marcial. Não conhecia o jiu-jitsu realmente. E fui atrás, frequentei a academia do Chaga de judô, não gostei, fui lá na capoeira também, não gostei. Fui no Noguchi, no sambão que tinha karatê, gostei mais ou menos, que tinha muito contato. Aí me falaram que tinha uma academia de jiu-jitsu, eu não sabia que era jiu-jitsu, né? Lá no Débora, na Rua Baião, número 13. E eu morava no Dom Pedro, ficava perto. Sim, sim. Entendeu? Aí um belo dia eu cheguei lá. Só que lá no Luiz era o seguinte, toda sexta-feira tinha tal de pancadaria, né? A famosa sexta-feira, sexta-feira. Aí eu fui lá, na sexta-feira à noite, cheguei lá, o pessoal treinando. Conheci o meu primeiro professor e mestre, Luiz Façanha, e o Fernandinho, o Nandinho. São dois irmãos, né? E também estava lá o Jacaúna, o Negão de Humberto, o pessoal da antiga que se reunia para treinar jiu-jitsu, né? Aí perguntei se eu podia ficar ali para dar uma olhada. Ele falou, não, você pode treinar se quiser. Eu falei, pô, tá legal, vamos lá. Aí entrei, fiz aquecimento, porque o Luiz ele prezava muito a parte física, ele era nadador, né? Já aquecia, dava umas 20 voltas no quarteirão. Sensei, só desculpa te interromper, que já outras pessoas passaram e falaram aqui sobre a academia dos irmãos, né, do Façanha. E só pra gente ter uma noção, como era a academia? Era grande, era pequena? Como é que era? Era um galpão de madeira, atrás da casa dele, né? Ah, entendi, era atrás da casa dele. Ele fez pra treinar com os amigos. Né? Começou a chegar o pessoal pra treinar e montou a academia. Entendi. E aí era aquela lona verde mesmo, aquela lona que... Tradicional. Né? Que deixava o couro, né? Nossa senhora, e tinha que costurar de vez em quando, né? Porque ela rasgava, né? Entrava muito sem kimono também, porque o sol apodrece a lona. Entendi. Mas era um lugar maravilhoso, uma pessoa ali, até hoje a gente é uma família. Vocês se encontram hoje ainda? Sempre. É mesmo? Fiz essa camisa aqui, eu fiz um almoço na academia, antiga academia do Luiz Façanha, e levei o mestre Oswaldo, em homenagem ao mestre, né? Sim, aí fizemos lá um peixe assado, o mestre foi, aí foi o Luiz, foi o Nandinho, foi o meu pessoal da antiga Lilinho, o Roninho. Foi uma brincadeira legal, né? Pra comemorar em vida. Que legal. Então, eu fui lá no Débora, conheci a academia do Luiz, não conheci jiu-jitsu. Conheci lá, olhei o treino, naquela pancadaria, achei uma coisa, porra, meu irmão, o negócio pega aqui. Só que eu gostei. Eu gostei porque eu vi gente pequena ganhar do grande. Isso que me motivou a treinar jiu-jitsu. Uma arte marcial, o pequeno tem condições, se estiver bem treinado, de ganhar do grandão. Isso você ouviu no jiu-jitsu, não viu nas outras artes marciais? Não vi na outra. Então isso foi que me motivou a fazer o jiu-jitsu. Eu tinha 11 para 12 anos, comecei, né? Jiu-jitsu. E voltei feliz pra mamãe, eu quero treinar jiu-jitsu. Conheci uma arte marcial lá no Débora, pessoal, gente boa, me tratou muito bem, eu queria treinar. Ela falou, e quanto é que é? Era caro, sabe? Não era barato, não. Lá, antigamente, o pessoal valorizava mais que hoje em dia. Hoje o negócio tá meio solto, né?
E era caro, só que eu queria treinar jiu-jitsu. Inclusive, eu queria treinar para brigar com esse rapaz, que teve essa treta lá na Praça do Congresso, né? Tem que ter o kimono, né, mestre? Pra começar, né? Tem esse investimento também. Era caro, não era tão fácil conseguir, né? Mas meu primeiro kimono foi um kimono reforçado, não foi o trançado. Depois eu consegui um trançado, mas foi o reforçado. Aí fiz a matrícula, comecei lá com o Luiz. Demorou. Aí voltei na outra sexta-feira lá para treinar no dia de pancadaria. Aí o Luiz falou assim, bota a guarda, é assim, bota a perna aqui, tira aqui, bate aqui. Digo, tá. Fizemos uma escolinha, né? Repetições. E no final tinha a pancadaria, né? Um soltinho que tinha. Um solto. Só sei que nesse dia, meu, peguei tanta porrada. Saí todo roxo. Não podia bater de mão fechada, só tapa e escala, né? O cara fingia que batia na cara, fechava e batia do lado. Cheguei todo roxo. Aí cheguei em casa, botei uma camisa pra dormir legal. Aí de manhã, mamãe, o que foi isso aí? Me acordou já tudo roxo. Falei, não, foi treino não. Eu não vou pagar você ficar apanhando não. Falei, pô, mãe, mas é treino. Vou aprender e vou me defender. Não, você não vai treinar. Falei, mãe, eu quero treinar jiu-jitsu. Se você arrumar um jeito de pagar, porque eu não vou pagar com a tua academia. Eu falei, se eu arrumar um dinheiro para pagar seu posto, se você arrumar, pode. Aí o que eu fiz? Todo dia que eu pegava o dinheiro do meu lanche do colégio, eu guardava, no final do mês pagava a academia. E comecei a treinar jiu-jitsu. Aí depois que eu comecei a treinar, aí veio o meu irmão Nonato, que a gente era muito amigo, e até hoje, né? Eu morava na Mendicera e morava do Duarte da Costa, no Dom Pedro. Sempre batia papo. Vocês cresceram juntos? Crescemos juntos lá no Dom Pedro, comecei no Dom Pedro. E é um irmãozão até hoje. Eu sinto até falta, viu, Donato? Você sumiu, não sei porquê, mas você sumiu, você sabe disso. Já tá tomando a chamada aí do mestre. É interessante porque nessa época do Luiz, né, inclusive morava a família Monteiro no Débora também, né? Eu lembro que foi treinar com a gente lá o Iano, que é o mais velho, depois foi o Guto, né? Depois se afastaram, acho que porque foram viajar, não sei, eles se afastaram lá, e depois voltaram um pouco. E nessa época eu vim a Manaus, em 87 foi. Eu tinha pego a marrom 87 no Rio lá com o mestre Oswaldo, vim para Manaus. 87 já era marrom. Já. Legal. Aí o que acontece? Vim fazer o quê? Passar o Natal com a minha família, né? Aí, cheguei no dia 22 de dezembro aqui em Manaus. Aí, infelizmente, dia 24, meu pai passou mal e morreu no dia de Natal, dia 25 de dezembro. E eu, como mais velho da família, a mamãe falou assim, você vai ficar aqui em Manaus. Porque minha vida toda estava no Rio montado, estava com um apartamento lá com um amigo, dividindo. Aí tinha minha turminha dentro do Oswaldo que eu dava aula. Em Copa mesmo? Em Copa, lá em Ministro Verde de Castro. Legal, entre a Belfort Roxo e a Prado Junho. Sim, ali é o veneno ali. Sim. Eu tava feliz na vida no Rio, tava com a minha vida totalmente no Rio já trabalhando, dando aula, já tava marrom, né? Aí essa infelicidade... Uma mudança drástica, né? Drástica, porque eu vim passar o Natal com a família, né? Sim. Aí meu pai tava bem... Interessante porque os vizinhos lá perto da mamãe falaram que ele sabia que ia morrer. Interessante isso. Ele falou, tô esperando meu fiscal do Rio porque eu sei que eu vou ter que ir embora. Aí o pessoal, que é isso? O nome dele era Humberto, né? Eu sou o Júnior. Sim. Que é isso, Humberto? Fala besteira. Só sei o que aconteceu. E eu não voltei mais pro Rio. E eu lembro que eu comecei a treinar de novo lá no Luiz. Nessa época o Luiz era formado em Educação Física. Aí foi fazer odontologia. Eu já estava mais graduado, comecei a puxar o treino lá, né? Tá com nível melhor. Até porque no Luiz ninguém pegava faixa. Lá no começo, em 77, no Luiz, ele era roxa, o Nandinho era roxa. Eu acho que o Oli também era roxa, o Nilberto, o Jacaúna, eles eram roxa, todo mundo. Eles não podiam graduar, né? Porque tem que ser 2 faixas abaixo. Então, branca, azul e roxo, não podia graduar. Então, eu fui de 11 a 16 anos na faixa branca em Manaus. Entendi. Quando eu cheguei no Rio com 16 anos, que eu decidi, né? Eu me formei na escola técnica com 16 anos e falei pro pai e mãe, eu quero ir pro Rio. Mas por que tu quer ir pro Rio? Porque eu tenho família no Rio. Porque eu quero treinar jiu-jitsu. Aqui eu não consigo, eu tô treinando muito, não consigo me graduar, eu quero ir embora pro Rio. Foi uma coisa meio assim, a gente é muito apegado, nossas famílias são 4, a gente é muito colado, né? Aí o pai disse, você quer ir pro Rio? Eu falei, quero, pai. Como é que você vai fazer lá? Eu digo, não sei, eu vou dar meu jeito. Como é que você vai dar o jeito? Eu digo, primeiro eu vou morar na casa do meu tio, né? Meu tio, já conheci o tio aí do Rio antes, né? Conheci meu tio, gente boa, até faleceu. E vou morar no tio, aí que se eu puder me ajudar, eu vou trabalhar lá na academia do mestre. Aí fui pro Rio.
Quem me indicou o Rio, na época, foi o próprio Luiz e o Nando, que treinava com o Oswaldo, né? Já foi daqui encaminhado. Encaminhado. Foi bem recebido com o mestre. Até porque eu vejo isso com duas fases. Tem na época que foi criada a federação aqui, em 77, pelo mestre Reison Grace, que estava dando aula em Manaus, né? Reuniu o pessoal da natação, da COG lá, o pessoal que nadava no Rio Negro. O Alho, o Jacaúna, né? O Luiz, Nandinho. O Caco, né? Que Caco. Caco. E o Reis estava em Manaus. Inclusive, o Reis casou, teve uma filha em Manaus. Acho que é a Hanna o nome dela, não lembro, mas faz muito tempo, né? Eu também era meu garoto. E o Reis ficou um tempão aqui dando aula. E foi embora. E já tinha montado a federação em 77. Teve o primeiro evento lá no Militar, no campeonato de jiu-jitsu. E o pessoal ganhou tudo, né? E depois desse campeonato, eles pararam com a federação. Estava encostado desde 77. E o primeiro presidente foi Joaquim Marinho, né? Eu não sabia essa história. Quando eu voltei para Manaus, para morar em Manaus, eu comecei a dar aula no Luiz lá. Aí o Luiz resolveu fechar a academia. Eu comecei a dar aula na Associação Dom Pedro. E a pessoa que eu estava dando aula lá no Luiz... Migrou todo. Para mim. Comecei a dar aula lá direto. Inclusive, era um galpão grande, né? Não tinha exatamente. Treinava em cima do papelão. O negócio era meio sinistro. Então esse aí é o começo da HBJ. É o começo da HBJ. Para quem não conhece a Associação Dom Pedro, fica em frente da Rocana, uma pracinha. Hoje o barracão não existe mais, tem um chapéu do lado de palha, um chapéu lá bonito. É a associação até hoje, né? Mas bem pequeno, reduziram muito, mas começou lá na associação. Entendi. Aí comecei a trabalhar, né? Aí nessa época, em 87, não tinha jiu-jitsu, que tinha parado em 77 na federação, parou, sumiu, né? Eu não sabia de nada. E começamos a dar aula, inclusive nessa época o Monteiro montou a academia dele, a Associação Monteiro, o Paulo Ameba treinava com a gente lá, montou a Barracos, né? E tinha do Ivanzinho no centro, tinha do Nilberto no Japim, e eu lembro que na época o Cássio Façanha, também é lutador de jiu-jitsu, é mestre de jiu-jitsu, ele junto com o Iano montaram uma associação e fizeram um campeonato de jiu-jitsu, foi bacana. Eu participei com a minha equipe, foi legal, foi no Rio Negro, né? Só que eu senti que não estava legal ainda, porque eu vinha do Rio. Sim, isso que eu já ia falar, né? Já voltou com a pós-graduação, podemos dizer assim, né? Isso. Esse tempo todo que tu ficou dando aula lá, né? Eu tinha outra visão de competição, né? E via nos campeonatos lá, a Copa Comp, Light Bolt, né? O Campeonato Carioca de Jiu-Jitsu estadual, da Liga, Niterói, do subúrbio. Então, tinha outra visão de campeonato. E aqui a gente estava começando. Eu trouxe essa experiência, mas senti que o próprio Cássio e o Ian tiveram dificuldade de conseguir patrocínio. Porque eles montaram a associação, né, e não conseguiram tanto. Eu trouxe essa experiência do Rio de campeonato de ver, não de fazer, ver, e conversava muito com o pessoal, né, sempre fui entrosado com o pessoal e trouxe essa ideia. Aí depois desse evento do Rio Negro, lá, o Amazonense, eu fui atrás dessa federação, porque eu era aluno do Luiz, do Nandinho, né, ele falou, rapaz, já existe a federação. Eu digo, existe. Foi atrás do registro dela. Eu fui atrás, né? Como é que eu posso resgatar esse aí, Luiz? Cara, tô procurando o Roberto Caminha, que ele tem todos os documentos lá. Roberto Caminha. Eu peguei o estatuto, batemos um papo longo, eu gosto muito do Roberto, um cara bem inteligente, né? Amo jiu-jitsu, amo esporte. E me orientou, ó, tá aqui a federação, tá parada desde 67, fizemos um evento lá no Militar e de lá parou. Aí você tem que reativar para poder começar a trabalhar. Aí eu li o estatuto lá, o primeiro presidente foi o Joaquim Marinho, aquele repórter, né? Sim. Na verdade, eu passei o Reison Grace, que estava aqui. O Reison não quis. Porque no mesmo ano montou a Federação do Rio. Tinha a do Hélio antiga e montou a do Robson. Sim. Né? No final do Robson, que faleceu agora, o grande mestre Robson. Aí o que acontece? O Reis, não sei porque o irmão estava montando lá no Rio, né? Ele não queria ser presidente. E tinha que fazer para fazer o evento. Aí botaram o Joaquim Marinho, né? Joaquim Marinho. Andava com a galera, ia da área da mídia. E foi legal. Eu não participei desse evento lá no Militar, não. Ainda era garoto, estava começando. E fui atrás do documento e peguei. Botei debaixo do braço. Vai lá mesmo, vai pra guerra. Eu fui pra guerra. Aí procura o chinelinho. Conselho Estadual de Esporte, lá no Vivaldão. Chinelinho, e aí? E aí o quê? Eu quero abrir isso aí, que eu quero começar a trabalhar com jiu-jitsu. Estou com academia, eu tenho certeza se eu começar a agitar a federação, porque antigamente a minha academia a gente lutava de judô. Meus alunos lutavam judô, porque não tinha competição. Entendi. Entendeu? Depois teve a do Cássio. Foi legal, eu gostei. Aí ali nessa competição tu viu, pô, eu posso fazer. Posso fazer, posso ganhar muito dinheiro, e ganhei muito dinheiro, né? Entendi.
Na época, depois que eu montei a federação, eu cheguei a ter 200 e poucos alunos. Na minha academia, eu dava aula de madrugada. Pô, isso aí, esse número de alunos nessa época era um negócio bem surreal. R$100. Ganhei muito dinheiro, graças a Deus, casei, tive minhas filhas e vivo até hoje do jiu-jitsu, né? Só como mestre hoje em dia, né? Seminário, palestra, às vezes eu cobro, às vezes não cobro. Entendi. Às vezes eu roubo a viagem, hospedagem, a gente tem que passar isso, né? Não pode morrer. Sim, Mas um vídeo do jiu-jitsu. E seguindo a história do jiu-jitsu, cheguei lá com o chinelinho é o seguinte, como é que eu faço para reativar? Ele falou, Humberto, é o seguinte, tem que ter 3 academias com CNPJ. Tem? Eu falei, não tem. Então faz o seguinte, tu vai lá no FAT, no Rio Negro Nacional, pede uma procuração. São clubes atléticos, então eles têm tudo lá. Tem o futebol, tem a natação, tem o basquete, pode ter o jiu-jitsu. Pega a procuração que a gente resolve. Aí eu fui lá, falei lá com os presidentes na época, né? Aí me deram a procuração, aí abrimos lá uma reunião lá pela ata, aí assinei e me tornei o segundo presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Amazonas, a FEJAM, a mais antiga. Sim. Aí comecei a correr atrás do campeonato. E como eu tinha muito aluno e alguns empresários, facilitou muito o meu trabalho, né? Aí eu comecei a fazer os campeonatos, aí comecei a massificar, porque na época, né, eu fui presidente de 91, 92, 93. Depois eu passei a bola para o Nonato, que era meu vice-presidente. Aí nesses 3 anos, para mim foi excelente, porque eu ganhei muito aluno, porque eu estava na frente do jiu-jitsu, e massifiquei, porque o aluno ele pagava a inscrição do campeonato, e ganhava a camisa do evento. Isso ele divulgava no shopping, as festas, porque eu fazia camisa bonita, né? Sim, sim. E era sempre era o jovem naquela época ali, lutador, gostava muito de ter essas camisas do campeonato. Gosta, né? até hoje, gosta até hoje. Aí saía do shopping ali, o domingo, pô, lutou, como é que foi? Pô, tu lutou. Sempre havia essa troca de ideia, né? Inclusive, esses campeonatos aí que você tá falando dessa época da federação, era no CIEC, né? Cara, começou meus campeonatos. Fui alguns no CIEC essa época aí. Eu fiz primeiro eu fiz lá no René Monteiro, até porque não podia pagar, não tinha dinheiro ainda, né? Uhum. Depois comecei a capitalizar. Porque era o seguinte, na minha época, por exemplo, você era competidor. Se você usasse uma bandeira de uma empresa, você pagava como competidor patrocinado. Sim, sim. Tipo assim, R$50. Se tivesse 2 bandeiras, 2 empresas, era R$100. 3 bandeiras, 150. 4 bandeiras, 200. Quem pagava realmente era a empresa, não você. Em compensação, quem não pagava como patrocinador cobrava baratinho, para ter bastante gente, né? Para compensar na parte contábil. Uhum. Então, tipo assim, o não patrocinador pagava R$20 e o competidor 50. Se tivesse 2 empresas, 100. E para poder ter dinheiro para fazer as coisas. E dava para fazer. Porque na época eu levei o pessoal para disputar o campeonato do Mameluque no Rio de Janeiro, lá, uma equipe de Manaus. E levei o pessoal da outra academia, porque eu fiz a seletiva no Amazonense, né? Levei o Danilo Bauer, levei uma galera de outra academia, porque eles ganharam e tiveram direito a viajar. E com o dia da federação, eu comprei as passagens, aluguei apartamento de Copacabana, tinha tudo lá, comida, paguei a inscrição, levei eles para o campeonato, ainda sobrou dinheiro no meu bolso, né? É um prolabore que eu tinha direito. Claro. Pelo menos eu achava que tinha e tem, eu acho, porque você trabalhava, você dava o resultado, muita dedicação, muita dedicação, né? Eu gastava meu tempo, gastava o pneu do meu carro, a minha gasolina, tinha que ter um retorno. Então eu vejo que naquela época começou meio difícil, mas o jiu-jitsu é muito. O jiu-jitsu é universal, cara. O jiu-jitsu é incrível, né? O jiu-jitsu, ele, além de você conseguir conhecer muitas pessoas e criar amizade, ele abre portas. Porque você vai no. Tipo assim, teve época que o Arthur era prefeito, era jiu-jiteiro, né? Você vai no Tribunal de Justiça, lá o nosso desembargador, lá o Lafayette é jiu-jiteiro, da nossa época, né? Você vai em Brasília lá, com o ministro Fux é jiu-jiteiro, também faixa vermelha e branca, 8º grau. Então, realmente, ele abre portas, é um esporte de elite. A pessoa tem que entender isso, né? E comecei a montar os campeonatos, campeonato, e muito aluno. Essa época aí, tu falou do René Monteiro, para ir pro CIEC, então a época do CIEC foi a época áurea, já estava melhor, o jiu-jitsu já bem melhor, até porque no CIEC era um ginásio de colégio particular e tinha que pagar, né? Aí na época eu conheci o Carlos Braga, irmão do Eduardo Braga, que tinha o Mr. Pizza. Isso. Entendeu, lembra? Pô, era sagrado, o campeonato Mr. Pizza, né? Isso, era bem na entrada do CIEC do ginásio. Eu fiz uma parceria, digo, eu preciso pagar o ginásio aí, como é que a gente faz? Você tem como ajudar? Aí o pessoal come a tua pizza aí. Pô, ele lucrava muito. Eu garanto que o público vai ser bom, entendeu? Porque, incrível que naquela época,
eu cobrava ingresso. Hoje não cobra mais. Sim. Que eu acho tem que pagar. Você faz um show, né? Sim. O Mica Galvão vai lutar, um exemplo. Ele precisa de dinheiro, que é um cara que já está elitizado, tem estrela lá, o pessoal vai ver. Não deixa de ser um show de luta, né? E outros e outros. E eu acho que hoje em dia a gente está pecando aqui, ainda não está dinheiro dos faixas pretas, né? Não só os adultos, mas também os masters. Porque quando você vai competir, Rodrigo, você tem que gastar em alimentação, As pessoas suplemento. estão só na arquibancada também não tem essa noção, né? Eu percebo isso. Uma preparação hoje de um atleta se jogando bem por baixo, ele não gasta menos de 2.000, 3.000, fácil. Se eu colocar aí as coisas, a alimentação, o tempo, a fisioterapia, o personal trainer, pagamento. Porque o atleta de ponta, na nossa época não tinha atleta, o mestre era tudo, né? Era psicólogo, nutricionista, né? Isso. Hoje não, para você montar um cara de ponta, você tem que ter uma equipe. Isso tem que ter dinheiro, né? Só tem que entender isso, né? Hoje em dia tá legal, porque hoje a gente tem ajuda lá do Estado, da Prefeitura, que dá uma força. Tem uns patrocínios particulares, como a Samel, que deixa 2 dias nossa federação. É o que eu faço para dar feijão, né? Hoje em dia, eu sou diretor de marketing e evento. O Beto da Samel deixa o dia todo a ambulância lá para dar o suporte. E machuca, bota a ambulância. Então, se você for pagar uma ambulância 24 horas, tem um custo alto. Isso já ajuda muito, né? O ginásio lá, a fundação de alto rendimento lá, ela libera o ginásio. Só paga o quadro móvel, né? Quer dizer, vai facilitando as coisas. Nessa época do SEC, então havia essa negociação com o Carlos Braga. Então, ó, tu dá uma força aí, libera o ginásio e o pessoal come na pizza. Como é que funcionava? Não, porque eu trabalhava assim, tipo assim, eu chegava com você empresário, né? Digo, ó, vai ter um evento no SEC, a estimativa é de 1.000 pessoas de público rotativo, são 2 dias, sábado e domingo. E eu queria fazer uma proposta. Qual a proposta? Você me entra com dinheiro X, eu boto logo uma marca lá no banner de premiação, como é que dá o nome? Backdrop, né? Lá, dá logo a marca, boto nos banners ao redor do tatame, boto na camisa. Se você pagar R$1.000, por exemplo, eu boto logo a marca nos 3. Nos banners, lá no backdrop e na camisa. Ainda divulgo lá no microfone. Se você for só usar o backdrop, você paga 500. E negociava, né? Tem que negociar. Uma visão legal. Uma visão legal. E, tipo assim, como ele estava muito tempo no SEC, lá, o Carlos Braga, ele era muito amigo do dono. Já tinha todo uma... Aí fez tipo meio campo. Sim, tipo assim, Paulo Galsec, tipo assim, na época, um exemplo, puxando para cá, era 5.000, o cara fez por 2. E ajudou muito. Porque eu já tinha dinheiro da federação. Dava para pagar. E cobrava ingresso. E ajudou muito ele também, né? Também. Ele vinha, só tinha ele na entrada. Eu não deixava ninguém entrar. Era ele que vendia tudo. Tudo. Então ele se amarrava. Todo ano eu comecei a fazer no SEC. Esqueci pro SEC. E foi o auge realmente, né? Ali o pessoal... Vale tudo. E o pessoal ganhando camisa. E outra coisa interessante na minha época, eu achei legal, que tipo assim, o campeonato chegava nas finais. Eu parava a competição e jogava prêmio pro pessoal. Eles pagavam um ticket para sorteio de kimono, kit de vitamina, passagem pro Rio de Janeiro, para ver o brasileiro lá. Eu fazia tudo isso. Então era lotado. E você podia comprar a camisa também por fora, que eu vendia muito, que a camisa era bonita. Sim. Eu fiz uma parceria na época High Level, né? Uma marca forte do Rio, camisa padrão, e o pessoal comprava. Então capitalizei muito. E, pô, foi o auge. Pra gente, naquela foi o auge, né? Porque a gente conseguia botar, a gente lotava o SEC lá, pagando, e deu para levar o pessoal pro Rio. Eu comecei a conhecer o nosso jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu é o seguinte, teve 2 fases. A do Reison, que veio na época, que montou, plantou. Aí depois veio o Oswaldo, que fortaleceu com a técnica. Todo mundo passou na mão do Oswaldo, né? Todo mundo. Todo mundo, imagina, passou lá. Era o nosso porto seguro, o mestre Oswaldo. Você não tinha onde ficar, você ficava lá. Ele dava uma guarita geral. Muito, com certeza. Entendeu? Então, o meu mestre, o eterno mestre, mais que mestre, um pai, porque eu morei na academia dele, almoçava lá com a mãe dele, a dona Perolia, lá em Copacabana. Tem um carinho muito grande pela família do mestre Oswaldo. Infelizmente nos deixou, né? Tá outro patamar agora. Sim. Tá orando lá e essa época aí, né, de vocês lá na academia dele, foi tão forte na vida dele que muitos amazonenses escolheram isso aí depois, pegaram carona. E eu sou um deles. Eu cheguei lá para treinar, era da equipe do Arthur Mariano, e aí fomos lá para treinar, eu já treinava chão em outra academia, mas aí quando eu falei para ele que eu era de Manaus, o tratamento foi
completamente diferentes. Depois, todo mundo saiu, foram fazer outras coisas, eu continuei treinando lá, treinei lá 3 anos, né? E ele nunca me cobrou R$1. Não, Era cara, incrível, e só pelo fato de ser amazonense. Não. Eu achei isso muito interessante dele, O cara. mestre foi uma pessoa iluminada para o Amazonas no jiu-jitsu, né? Porque ele era uma enciclopédia viva, ele conhecia muito jiu-jitsu, estudioso. Se você fizesse uma coisa ali que ele gostasse, ele triplicava aquela variante no golpe. Ele tinha esse potencial mental. É a mentalidade, a visão dele de combate. De um é um golpe negócio era incrível. 4, 5. Era incrível. Eu estava em Manaus, mas sempre ia por Rio fazer uma reciclagem. E como a coisa evoluía, eu pegava e trazia para a minha equipe. Né? Tanto que no Uma começo, época que não havia internet, então, no né? começo, nossa academia ganhava tudo. Depois veio a Monteiro, né? A Monteiro estava colada. Só que a Monteiro tinha uma coisa boa, tinha muita criança na época, né? O Xande, o Saulo, o William Couto, o Antônio Neto, aquela galera, era tudo criança ainda. Eu tinha equipe mais adulta. Quando o pessoal começou a ficar mais adulto, teve que trabalhar, faculdade, uns casaram, foi que a Monteiro chegou forte. Ela tinha aquela equipe de base, de garoto, e dominou geral, né? Aí já ficamos para segundo lugar. Como foi essa transição aí, mestre? Na verdade, só fazendo um parêntese, em duas coisas que o senhor falou. Primeiro, um nome que me chamou a atenção, o Danilo Bauer. Danilo Bauer. Um evento que teve dele, que eu tava lá, eu não sei se foi a primeira, acho que foi a segunda, uma luta dele com o Alberto dos Santos. Foi que, porra, aquilo ali pra mim mexeu muito comigo. Eu lembro da lateral do tatame, uma rivalidade incrível. Como é que foi essa... O Danilo Bauer é muito meu amigo. A família do Danilo Bauer é excelente. Até o Oséias, que é o irmão dele, que tem uma rede de posto de gasolina, ajudava muito o jiu-jitsu, muito. Entendi. Com patrocínio, ajudava os atletas. O Oséias, irmão do Danilo. Então, o Danilo é o tipo do atleta que ele rende muito em competição, porque ele se motiva com grito, com chamar o nome dele. E ele cresceu muito nessa luta. E foi excelente, porque ele era amazonense, e o Albertinho veio para Manaus para dar uma no Cajinha, carioca, tinha experiência. Então foi surpreendente. Foi, eu lembro disso. E naquela época a gente trouxe também o Sonequinha, que treinava lá no Castro, lutou a final com a Juricaba, numa pesadinha. Então a gente fez muitas coisas boas pro jiu-jitsu naquela época. O pessoal não conhece essa história. Sim, né? com certeza não. Inclusive, a Monteira teve uma época, ela trouxe o pessoal do Rio para lutar com o meu pessoal, mais adulto. Entendi. Entendeu? Uns faixa roxa para lutar. Um ganhou, outro perdeu, mas tinha essa competição sadia. Competição mesmo, sadia. Que gritava, mas isso aí ela é amigo. Porque o jiu-jitsu é o seguinte, às vezes ninguém fala com ninguém assim, mas se tiver uma confusão com outra arte marcial, a gente se une. Que na época aconteceu com a luta livre, né? Tinha aquela rivalidade, nós unimos para treinar o pessoal, né? O pessoal da Monteiro lá treinava lá e foram lá, representaram bem o jiu-jitsu. Aí teve o Luiz Pinto, né? O Luiz é um grande lutador de MMA da antiga. Fez também, representou o jiu-jitsu. Lilinho, Jorge William também lutou lá pela MMA. E era MMA mesmo. Vale era só tudo mesmo, vale tudo, mão limpa. Sangue, sangue, sangue. Com certeza. Então, essa história não pode morrer, viu, Rodrigo? Essa história, aí você vê hoje em dia luvinha, com regra, tudo bem. Você protege o atleta que tá certo. Sim. Mas a gente começou lá atrás. Lá atrás, bem atrás. Temos grandes lutadores aqui do jiu-jitsu, como Gula, como Bedida. O pessoal que vestia a camisa do jiu-jitsu ia pra porrada. Entendeu? Conhecer aquela base. Porque qualquer esporte, se você não souber a base bem, você não evolui. Sim. Eu tô dando uma minha academia, a pessoa, mestre, birimbolo. O birimbolo é bom, mas se você souber matar o birimbolo, não tem como ele ficar girando. Então, se você fizer uma beabá certinho, uma luta colada, não dá espaço para dar birimbolo. Que é basicamente o que o Roger Gracie faz, né? O Roger faz o básico. O básico. Passa bem uma guarda, chega do lado, monta, estrangula, acabou. Imagina aquela pressão do Roger, né? Sim. Ele é estilo Rickson, né? Rickson fazia, acho que até hoje o Rickson faz aquela passadinha do ombro. E faz bem, que ninguém pega tempo. Chega do lado, pá, monta, pescoço, finaliza. Então a base é importante. Nós tivemos uma base muito forte aqui com o Luiz, com o Nandinho, que já era aluno do mestre Osvaldo. Depois eu fui pro Rio. Interessante a minha ida pro Rio, viu, Rodrigo? Quando eu decidi ir pro Rio, eu tava lá no Luiz. Eu falei, pessoal, na época era eu, Nonato, Falabella, Beethoven, Sergião, o Guto, Iano, o Nicolas, que morava quase na frente da casa do mestre Luiz. O Falabella morava na esquina, então era tudo ali perto, né? Então a gente era muita família. Sábado a gente ia pra lá, a gente fazia só malhar barra paralela, tocar umas tapinhas, luta sem kimono. Chegava lá tipo 10 da manhã, saia 1, 2 horas da tarde, bater aquela resenha bacana, conversar sobre o treino da semana. Porque como o Luiz fazia faculdade na época, então ele só tinha geralmente sábado para bater papo com a gente, né? Entendi. A gente ficava lá o sábado todo.
A mãe, gente boa, o pai dele. A família Luiz é tipo assim, igual a família do mestre Oswaldo, abraçava todo mundo, fosse filho. Aí se fizesse uma comida, todo mundo comia junto, era muito bacana. Muita lembrança, muita saudade. Mas é porque não existe mais, Não né, existe mais, o aluno existe mais. com o professor hoje na sua academia de jiu-jitsu, né? Por diversos fatores, né? Então, o que acontece? Na época eu fui pro Rio, voltando um pouquinho, eu reuni o pessoal que eu dava aula, porque o Luiz não estava dando mais aula, né? E o Nandinho foi pro Rio fazer medicina, o Nando é formado em medicina, um excelente cirurgião, transplante de fígado é com ele, né? E é muito amigo nosso. Até hoje, o pessoal da antiga, Nandinho, Luiz, Ali, Jacaúna, Alfredo, a gente se fala, eu faço graduação, eles vão prestigiar lá, eu faço homenagem para eles, tem que homenagear em vida, né, Rodrigo? Depois que morre fica difícil. Com certeza, com certeza. Então, a rapaziada, na realidade era eu e o Nonato do Luiz, né? A gente era muito colado, a gente andava muito junto, eu e o Nonato. Inclusive, meu primeiro carro que eu tive, um Fusca Nonato, que me vendeu. Foi. Eu paguei, tipo assim, R$50 todos os meses. Ele tinha lá e me vendeu. Meu primeiro Fusca, né? Que a gente tem uma amizade muito boa. Ele já tinha um Fusca dele, aí teve um Fusca para ele trabalhar na Sul América Seguro, pintou um Fusca lá. Eu precisava de carro, eu estava formando educação física também, forma de educação física. Eu te vendo, quanto é que é? Tanto? Eu falei, eu quero. Aí todo mês eu dava uma pontinha que tem o carro. Que legal, que legal. Então a amizade é muito forte. Eu falei, lá, assim, vou pro Rio. Vou pro Rio trazer conhecimento pra gente. Isso eu com 16 anos, né? Tá. Que a gente puxava o tempo, a gente passava o dia no Luiz. A gente tinha mais tempo. E, mestre, tá, o pessoal mais novo que está nos vendo aqui agora, essa tua decisão de ter ido para o Rio para buscar conhecimento. É preciso a gente abrir um parênteses e fica difícil para eles entenderem hoje, né? Na hora que você quer buscar alguma coisa, é só você clicar aqui no celular, tem acesso aí a diversos vídeos, seminários, tudo. Nessa época, só indo na fonte. Na fonte, né? Para ir. Então, essa tua ida, não é tá falando assim, mas não foi tão simples, né? Precisa se organizar. Não era tão simples, a passagem, você ficava longe da família. Um telefonema do Rio para Manaus custava dinheiro. Eu só telefonava dia de domingo. Isso, dia mais barato. A cara, ligar durante a semana, no horário de meio-dia, era um absurdo. Você tinha um cartão, comia tudo muito rápido. Era ia para aquelas cabines lá, que tinha aquelas cabines, né, para você ligar para fora. Era rápido, era rápido. Era muita carta, né? Pô, quando chegava a carta da minha mãe, meu irmão, era muito bom do meu pai, mandava carta. Então, tu falou que com 16 anos, né? Pô, uma mudança muito drástica na vida. Manaus, Rio de Janeiro, com 16 anos. Como é que foi essa tua aceitação dos teus pais? Como é que tu chegou? Convenceu eles a te deixarem? Eu fui um ano antes pro Rio, com 15 anos, que eu passei e fui conhecer o Rio. Eu tenho muita família no Rio, né? Tem no subúrbio, tem Niterói, tem na Barra, tem Copacabana, e fui conhecer o Rio. E na primeira academia que eu dei foi o Carson Grace, ficava perto da minha tia. Fui lá conhecer a academia do Carson Grace, na Figueiredo de Magalhães. Inclusive, na época, o Carlinho Grace, que é na confederação, dava aula junto com o Carson. Tinha um horário que ele dava aula. Eu treinei um mês lá. O Carson era mais reservado. Outro pessoal era garoto, não treinava com ele. Não treinei com o Carson, treinei com o Carlinho Grace. Fui lá, treinei. O nome era Carson Grace? Sempre foi Carson Grace. Carson Grace e o Carlinhos dava aula nessa época. Entendi. Aí o que acontece? Voltei para Manaus, falei com o Luiz, fui lá no Carso, aprendi umas posições, e pô, legal, pá. Inclusive o Luiz, eu também treinava no Carso. Treinaram no Carso. Depois conheci o Oswaldo, é outro tratamento, você se sente mais em casa, entendeu? Sim. Outra guarita. Então, ele falou, faz assim, quando tu voltar pro Rio, que eu falei, eu vou me formar ano que vem, Luiz, 16 anos, provavelmente 16 anos. Eu vou embora treinando no jiu-jitsu no Rio. Então tu vai pro Oswaldo. Foi bom, não conheci. Oswaldo é Oswaldo, você vai conhecer o Oswaldo, mestre Oswaldo. Porque o mestre Oswaldo, ele deu aula na academia do Carson, lá dos Grace, por aquele Grace que morreu de Azadel, o Hollis Grace. Então ele dava aula pro Hollis, de judô. Sim. Judô, porque o mestre Oswaldo foi campeão sul-americano de judô. Já era na academia do Bedi, né, do mestre. Ele treinou na Kodokan, ganhou o Pan-Americano, foi um tempo da Kodokan. Inclusive a base dele, o judô tem uma base muito forte de chão. Sim. Em cima dessa base, o mestre Oswaldo desenvolveu outro tipo de jiu-jitsu. E é totalmente diferenciado o jiu-jitsu dele, né, cara? Quando você vê os alunos dele da raiz mesmo, você já identifica. Por exemplo, só para não te cortar, Rodrigo, não, pode cortar. O mestre Hélio Grace, a família Grace, tem o jiu-jitsu Grace. Sim. Depois do mestre Coma, né? Apareceu a família Grace lá no Belém. Então, criaram o método de alavanca, muito bom, tá? Que evoluiu muito o jiu-jitsu na época, né? Mas quando chegou com o Oswaldo, ele começou a fazer outro tipo de ataque. Armlock escalado, que não tinha. A gente dava armlock normal, muito solto.
escalado, as variantes, começou a criar umas coisas boas. Incrível que o Oswaldo fazia lá atrás, crossfit, ninguém sabia que era crossfit. Sim, o famoso treino da ladeira, né? Tudo. Manta, circuito. Carga. Então, ele era um cara na frente do tempo dele. Essa parte da preparação física, com certeza. Tanto que inclusive... Paulo Caruso, né? Eu tenho que registrar aqui, o Sérgio Penha, que é o 01 do mestre Oswaldo, que hoje mora nos Estados Unidos, acho que em Las Vegas, dá aula lá, ele passou um tempo em Manaus. Ele passou um tempo e ajudou muito os do Amazonas, porque ele já era muito bom na época, ele fez um concurso incrível, que ele estava ganhando bem, o Hicks desequilibrou e finalizou, já faltava pouco tempo para ele ganhar do Hicks, só que depois se ele ganhasse do Hicks ia pegar o Rollins, era o melhor, Entendi. né? Mas ele foi um espantoso, porque... O famoso 100 quilos, né? O Sérgio Penha, ele passou da faixa roxa para preta, ele ganhava tudo, finalizava todo mundo. E o pessoal falou assim, o que o mestre me passou, Oswaldo, que o mestre chegou, esse rapaz precisa pegar a faixa preta, ele está muito bom. Aí o mestre passou ele para preta, da roxa para preta, o Sérgio Penha. E ganhou tudo. Eu acho, na visão de treinador, porque eu me formei em educação física, né? Fisiologia, psicologia, essas coisas todas. E se ele amadurecesse mais na onça, seria outro Sérgio Penha. Ele é muito bom, muito forte até hoje, né? 100 quilos, você batia só com 100 quilos dele. Isso, ele tem um famoso 100 quilos, né? E passou um tempo em Manaus, ensinou muito lá no Luiz. Eu quero registrar porque muita gente não sabe disso. Porque ele fez já é brevet de piloto, né? Sim. Ele tem que vir para Manaus fazer aquelas voo. Hora de voo, né? Para poder, depois se tornou piloto. Acho que foi da época da Vale, depois foi fazer o voo internacional e largou tudo para aula de jiu-jitsu, porque a alma dele é de jiu-jitsu. Entendeu? Então isso tem que registrar, porque muita gente não sabe como você sabe, essa passagem do Sérgio Penha, que é a escola Oswaldo Alves também, né? Tipo assim, quando o Guto e o Iano foram pro Rio, eles foram para Gracie Maitá, outra escola. Gracie Barra, outra escola. Carson Gracie, outra escola. Mas tudo é jiu-jitsu. Tudo é jiu-jitsu. A minha aula hoje em dia é old school. Sabe por que eu desculpo? Porque eu vejo faixa preta que não sabe, cara. Ele encaixa assim por intuito. Mas não sabe por que tem que trocar uma pegada, como você... Porque tem o jiu-jitsu normal e tem o jiu-jitsu invisível, que a pessoa não conhece. Exatamente. E tem que você faz uma coisa para pegar na segunda e na terceira, e a pessoa não percebe isso. Isso é técnica, né? Eu acho incrível, vou dar seminário, já dei seminário na Bahia, Belém, Maranhão, em Curitiba, em vários estados do Brasil, e aí você vai dar uma aula para faixa preta, um seminário, aí vamos fazer aquecimento, você manda a faixa preta dar um rolamento e não sabe dar um rolamento. E aí é necessário saber, porque o rolamento, facilita você sair de um golpe, entrar num golpe, então tudo é jiu-jitsu. E o pessoal não entende isso, ele quer chegar na academia, botar o que, mas vamos dar uma rolinha aí, vai se dar uma rolinha, você não evolui. É um bom faixa preta, é um bom faixa preta, que luta bem, mas não evolui. Se você for mostrar para ele dar uma aula, você vai construir uma aula de jiu-jitsu. Então, faixa preta bom, competidor. E nós temos também faixa preta que não é competidor, é ruim, mas um excelente professor. Um excelente professor. Então tem essa história, né? E eu acho que eu não evolui também tanto no jiu-jitsu no Rio, porque o mestre Oswaldo gostava para mim dar aula para mulher. Eu era espécie de aula para criança e para mulher na academia dele. Entendi. Ele me isolava para dar aula, eu não treinava muito casca grossa. Isso eu senti falta, né? Tanto que quando eu voltava para dentro, eu sentia dificuldade. Então ficava direcionado mais para essa parte. Porque eu tinha habilidade para dar aula. Ele identificou essa tua habilidade, né? Porque eu ficava colado. Ele falou, Berta, a partir de amanhã você vai lá dar aula comigo particular pro Bahia, que era um aluno dele particular. 5 da manhã lá na Barão de Ipanema. Me espera lá, senão eu estava lá. O mestre decide, pegava o carro e lá pro Leblon. Dava aula lá, meu irmão, 5 da mão em jejum, tomando queda do cara. Era judoca do Flamengo, queda. Mas, em compensação, o mestre ensinava coisas na academia e aprendia. Sim. Fazia de opa, isso eu não sei, aprendi. E fui aprendendo. Um garoto de Manaus, isso aí era ótimo, né? Podendo pagar aula particular, para mim foi excelente, entendeu? E ele sabia disso, com certeza. Ele sabia, porque eu vivia só no Rio, né, Rodrigo? A academia do mestre Oswaldo, ela é comercial, ela é só comercial, né? Então ela fecha 10 horas, sobe no outro dia. Sim. E final de semana não abre, fica fechado o prédio. Exatamente. Entendeu? Então eu ficava trancado lá. Às vezes comecei a fazer amizade com o pessoal, Paulo Caruso, Fabrício. E tu morava na academia? Morava na academia. Cara, mas no começo eu morei na casa do meu tio, lá na Gávea. Mas quanto tempo tu morou na academia do mestre Oswaldo? Cara, no meu tio eu morei só 1 ano. Não, no mestre Oswaldo. O resto, 10 anos. 10 anos lá. Daí não, porque
No finalzinho eu conheci o mestre... ministro com a Belfor Roxo, né? Ministro de Belfor Roxo, compadre dos Isso. Bem em frente tem um ponto de ônibus que vai pra lá pro Vasco da Gama. E aí tu tinha nessa idade, aí qual é a tua idade? 16 para 17. Então tu realmente foi pós-graduado na vida ali. O que o José fala é verdade, não é mentira que ele passou, e muita gente passou também isso, né? Mas com sonho, né? Realizado. Sim. Eu como mestre, ele como lutador de MMA, né? Deu certo, ele aproveitou a oportunidade lá com o André Pederneiras, que é amigo nosso também, né? Da Nova União. Eu fico feliz em ver os amadureces progredir, tipo o Rodrigo Pinheiro, Daniel Pinheiro, o Bibiano. Bibiano, né? O Bibiano sensacional. O Saulo, como do Instituto, junto com o irmão. Né? Quer dizer, nós temos muita força no mundo do jiu-jitsu. Nós temos muita força, né? E a gente precisa saber disso. Começou lá atrás, lá com a HBJ, com a Monteiro, com a Barracos, com a galera da antiga mesmo. Então, tipo, tirando a Monteiro, né? Todos ali estão NV, Barraco, todos vieram do Mestre Osvaldo, com a linhagem do Mestre Osvaldo? É isso? Com certeza, é isso. Entendi. Até porque o Ivanzinho, que já faleceu, ele dava aula na Samurai de Jiu-Jitsu. Eu não sei quem foi o mestre dele, acho que foi o pessoal do Nordeste, né? Era outro segmento. Entendi. Mas a única árvore que ramificou em Manaus foi a do Mestre Osvaldo, assim. Por exemplo, você vê agora a Nova União, que é o Nonato, o Osvaldo começou no Luiz, né? O Paulo Coelho, que agora é Grace, começou na HBJ. Ele falou isso aqui. O Ajuricaba, que era HBJ, montou a academia dele. Então ramificou do Luiz e do Nandinho, né? Teve o Ajuricaba, ele era teu aluno ou aluno do Mestre Osvaldo? Como é que foi? Vocês são mesma idade ou não? Não, o Ajuricaba foi o seguinte, o Ajuricaba ele chegou para treinar comigo, ele já estava acabando a fase de natação, que é curta, né? Sim. E que sempre gostou de esporte, né? Mas chegou, na idade ele estava querendo perder peso. E meu treinamento sempre foi forte. Até porque eu tinha conhecimento de educação física, eu botava em prática com meus alunos, né? Circuito, intervalo treino, aquelas coisas, pique, carga, e fazia tudo. E ele gostava disso, ele já fazia lá no Olímpico. E se identificou, mas você vai comigo para treinar. Muita gente não sabe que foi o primeiro campeão brasileiro lá no Rio. Ganhou do Flecha, do Carson Grace, numa final lá muito legal, ele ganhou, foi campeão. E nisso, incrível como é que... Finado, mas meu irmão, né, meu amigo, foi meu aluno, ele saiu da academia com faixa roxa. Né? Depois que ele ganhou o brasileiro, ele saiu da minha academia. Acho que tem nada a ver explicar, até porque tem que ser explicado. Na época eu era presidente da federação. Quando ele veio do Rio, que ele foi campeão brasileiro, eu consegui patrocínio para ele. Ele tinha patrocínio. E ele queria que eu cobrasse como aluno normal. Eu falei, não, mano, aqui é o presidente da federação. Aqui é o professor Humberto. Não pode confundir as coisas. Se tiver 10 patos, você vai pagar 10, porrada aqui comigo, aqui acabou, não tem... Ele pagou e ficou chateado, eu acredito nisso. Foi meio assim, chateado, eu falei, pai, tem que entender. Aquele é o professor, aquele é o presidente da federação. Não podia aliviar, porque é uma coisa séria. Sempre querem uma coisa séria. Entendeu? Aí o Nonato também, que treinava comigo, na época eu voltei pro Rio. Quando eu viajava para fazer reciclagem, ele ficava na academia do Coronel Vitor, que é mais antigo que o próprio Nonato. Até mais antigo que eu também, só que ele era militar, eu não, jiu-jitsu o tempo todo. Aí quando eu ia pro Rio, ficava o Nonato. Na HBJ. Coronel Vitor Nonato, na HBJ, claramente Sá. Entendi. Aí o que aconteceu, o Nonato, ele, não sei se teve algum problema na polícia, eu acho que acredito que não, na época não. Ele resolveu montar a academia dele. Era NV. Nonato e Vitor, que era o filho dele mais velho. Ah, eu queria saber sempre do V. NV. Entendi. E na época o Nonato era faixa roxa. Essas duas saídas, mestre, porque também hoje em dia é bem comum a pessoa estar trocando de academia. Nessa época, a gente está falando o quê? Início dos anos 90? 92, 92. Não, 92, 93. 91 não era só 91, não é 91. Como foi para ti, como treinador, professor, essas duas saídas? Foi uma coisa assim? Porque parece que tá falando foi coisa simples. Tipo assim, o Nonato é meu amigo até hoje. Sim. Ele que se afastou mesmo. Né? Por algum motivo particular, não sei. Né? Mas a gente sempre foi muito colado, desde o começo. Falou aqui que foi criado junto. Criamos junto lá, no Dom Pedro. Só que, tipo assim, na época eu era presidente da federação, eu criei normas. Montei lá o pessoal da diretoria, que eu tinha diretores na época. Faz isso, faz isso. Não dá pra fazer sozinho. Sim. Eu falei, vamos reunir esse pessoal aqui porque
O aluno, quando você na academia, tem que pagar um salário mínimo para o professor poder sair. A não ser que eu não dê o aval. O professor deu o aval, assine, e não precisa pagar nada. Entendi. Se não tiver condição de pagar o salário mínimo, para lutar na outra academia, ele vai ficar suspenso sem lutar 1 ano. E o competidor não quer ficar 1 ano parado. Era difícil. Alguns encaravam e era Entendeu? muito complicado. E você perde, você não cresce. Sim. Eu criei isso lá atrás, né? E, meu amigo, tu quer ir pra academia do Rodrigo, mas paga aqui a minha grana aqui, cara. Que ela pagava, eu liberava. E a federação só liberava quando pagava. Entendi. Ou então passava 1 ano sem competir. Lá Essas duas opções. Na minha época de presidente. Depois mudou tudo, né? Fora também, né, a situação no meio da luta, do jiu-jitsu, daí que não era bem visto, né? Aí o que acontece? Ele saía... Eu vejo assim, meu treinador me ajudava muito. Eu viajava, ficava com o Coronel Vitor, ele revezando lá, a tudo era garoto, e eu ia pro Rio, treinar, né, aprender coisas novas, evoluir. Aí quando eu voltava, eu assumia e ficava tendo todo mundo junto. Só que eu acredito o seguinte, hoje, ou na época, o Nonato era policial civil, acho que ele aposentou, né, porque aposentar mais novo, né, tem menos anos de... E ele casou e já tinha 2 filhas antes e teve o Vitor no outro casamento. Eu penso dessa forma. Ele pode falar o que aconteceu, eu não sei. Porque ele resolveu sair da academia para a academia dele, NV. Nonato e Vitor. E eu fiz uma coisa interessante. Eu tinha muito aluno. Muito aluno. Humberto queria abrir minha academia. Como é que eu faço? Eu falei, meu irmão, quer abrir a árvore, eu te dou maior força. Entendeu? E nessa época eu baixei lá uma norma na federação, lá assim, uma norma não, tipo uma lei que não podia faixa roxa da aula. Entendi. Marrom pra cima. Até uma forma de proteger a luta, né, para não banalizar, né? Aí o que acontece? Aí o Nonato era faixa roxa. Aí eu promovi ele para marrom. Aí abri a academia dele, Nonato e Vitor, NV. NV. E o que acontece? Eu vivia do jiu-jitsu. Eu pagava minhas contas, me alimentava, vivia do jiu-jitsu. Nós tínhamos salário de policial. Aí, como ele dava aula muito pro meu pessoal também, pro nosso pessoal, quando eu viajava, tinha o pessoal que gostava de treinar com ele. Aí ele falou, pô, Humberto, eu vou abrir a academia, eu te ajudo. Eu ajudei ele realmente. Ele abriu a academia dele. Aí eu digo, tem um pessoal que eu posso levar, eu digo, quem quiser contigo vai, irmão. Aí levou uma galera. E a academia dele começou a competir, a gente sempre foi amigo, não teve bronca nenhuma. Tanto que eu falo assim, não, tu foi meu primeiro traíra, hein, irmão? Treinando bem, né? Mas, pô, a gente tem que ajudar um ao outro, né? Sim. Sabe por que eu ajudei o Nonato? Porque quando eu fui pro Rio, irmão, morar no Rio, o Nonato, ele trabalhava na Sul-América Seguro. Não sei se tu lembra. Sim, eu lembro. E o ticket de revisão dele, ele mandava pra mim comer no Rio. Então a gente não esquece essas coisas. Né? Com certeza, a gratidão, né, mestre? Fora que ele rateava o dinheiro com o pessoal e mandava também pra mim o dinheiro. Então, pô, é um irmãozão. O que eu sou hoje, ele me ajudou muito. Entendeu? Então, digo na hora que ele precisou, eu digo, não, pode ir, mano. Tanto depois que eu larguei a federação, ele era meu vice-presidente, ele assumiu. Mestre, e tu era o presidente da federação na época que teve o famoso Vale Tudo no CIEC, né? Desafio Jiu-Jitsu Kung Fu, toda aquela atmosfera, o ginásio do CIEC lotado. Já entrevistei o Júnior Cardoso, o Paulo Coelho, o Guto, cada um deu a sua opinião sobre aquela noite. Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa noite aí tão marcante aí no Jiu-Jitsu amazonense. Na realidade marcou muito mesmo, até porque o mestre Osvaldo conseguiu trazer o Marco Rua para representar o Jiu-Jitsu, foi importante, até porque tinha uma confusão lá no Rio, que ele era da luta livre, mas era do Jiu-Jitsu também, né? Então foi legal para essa parte, mas o mais importante também é que foi a credibilidade do Jiu-Jitsu, porque teve luta lá de Taekwondo, Kung Fu, e todos nós ganhamos. E né, o Jiu-Jitsu ganhou no amazonense. E isso foi um up, né, nas academias, muito aluno, isso foi importante. Ginásio lotado, né? O prefeito era Arthur Neto, deu maior força. Tava lá também, tava, né? Tava lá. Alegria, Arthur, a mulher. Isso, bem na frente. E não sei se você lembra que desabou, né? Foi cômico, né? Mas foi todo mundo feliz. Isso foi campeão. Vários lutadores de outras academias, não só da HBJ, que ele era HBJ, né? O Marco Rua é do Osvaldo. E todo mundo foi feliz, acho que foi um grande evento. Vai ficar marcado na história do jiu-jitsu amazonense. Teve a luta do Lilinho contra o cara era gigante, monstro, né? Foi tipo assim, um absoluto, né? Porque não era do mesmo peso. Mas o Lilinho era muito técnico, né? Rapidinho ele conseguiu encaixar um golpe e finalizou o cara no murro.
Agora, me conta uma coisa. Esses eventos eram, tipo, era comum ter o campeonato de jiu-jitsu e depois um evento como esse, uma luta, né? E aí, tipo, tu consegue lembrar da época, se essa época era a primeira Copa Oswaldo Alves, segunda Copa Oswaldo Alves? Como é que foi isso aí? Porque já estamos aí, qual o número da Copa Oswaldo Alves hoje, você sabe? 30ª. E a garotada que tá lutando nem imagina, né? Eu tenho né, cara? Rodrigo, eu tenho um cartaz da época. Da primeira Da Copa, primeira e da segunda. primeira e da segunda, né, Isso. cara? Da segunda Conta e da pra gente aí um terceira. pouco aí. Que na realidade, quando eu voltei para Manaus, né? Eu treinava no Mestre Oswaldo e eu queria fazer uma coisa de gratidão por ele, né? Entendi. Então foi tua a ideia da Copa Tive a Oswaldo. oportunidade como presidente de lançar a Copa Oswaldo Alves, hoje a mais antiga do Brasil e do mundo, né? Tem Olha 30 e só. poucos anos já de evento Oswaldo Alves e vai seguir até o final, porque o mestre foi embora, mas ficaram aqui o legado dele, né? Os alunos dele e vão manter esse trabalho. Com certeza vai ser uma competição tradicionalíssima na nossa cidade, né, cara? E o Oswaldo, ele abriu a porta, né? Conheceu o prefeito, conhecia ali todo mundo, foi bom, foi desembargador, foi uma galera lá. Foi bom pro jiu-jitsu, porque antes o jiu-jitsu era muito descriminalizado, né? Depois desse dia não, começou um lance mais profissional. Porque lá atrás, quando tinha aquela luta de vale tudo, tinha muita confusão, né? Tiroteio, aquelas coisas todas. E nesse evento todo mundo ganhou, desabou o ringue, mas não teve confusão nenhuma. Foi. E depois foi comemorar e foi um sucesso, tem que ficar marcado na história mesmo. Né? Até porque, guerreiro por guerreiro, a gente é guerreiro também, né? Só Rio, São Paulo, não. Naquela noite realmente mostrou que os amazonenses estavam literalmente ligados aí no movimento, já prontos para guerrear contra qualquer um. E várias artes marciais, né? Sim, Foi um sim. vale tudo legal, não foi só karatê, foi kung fu, foi taekwondo, entendeu? Foi legal. Até hoje eu lembro. De vez em quando eu tenho umas fitas lá, se quiser depois te passo lá, da luta, né? Das lutas. Das né? lutas, tem que ficar. Tem sim, tem. Tem na net também, né? Você procura. Tem umas imagens, mas elas não são tão boas, né? Algumas imagens de lutas no YouTube. Quem tem umas fitas boas, o Bonatti, o Homem Pedra, ele tem, né? Tem Olha, a gente vai pedir para colocar no canal isso aí. bom. importante. Porque fala e já joga um pouco da luta, né? Sim. Inclusive esse do CIEC, dessa noite aí, quem jogou ela no YouTube é um empresário chamado Frederico Lapenda. Eu não sei, daí ele bota essas lutas como se elas tivessem acontecido no Rio de Janeiro. Não, mas não é. Bom, a gente sabe, eu sei que não é, que eu vejo. Mas ele ele botou pra exibir lá fora. Entendi. Entendeu? Então ele coloca o Cristo Redentor, mas a gente sabe que foi tudo aqui. O Marco Ruas, a luta do Marco Ruas, tem do Júnior Cardoso, tem todas as lutas lá. O pessoal tem que entender, o mundo tem que entender que o jiu-jitsu passou por Manaus ainda. Sim. Depois foi para Belém, mas passou aqui. Durante um tempo a gente foi o segundo polo. Lá né, cara? atrás no Muito tempo. Politeama, que teve aquela luta de circo, né? Também aqui em Manaus, já existia esse confronto. Começou aqui, depois quando foi para Belém, residenciou lá e ficou um aluno dele aqui. E continuou até hoje. Eu lembro quando eu comecei jiu-jitsu, também tinha jiu-jitsu numa academia ali, uma sauna, ali na 7 de setembro. Sempre tinha para lá, né? Amigo do Luiz e do Nandinho. Isso já vem muito tempo, jiu-jitsu. Lógico que evoluiu depois da Mestre Oswaldo vestir a camisa do Amazonas. Então evoluiu muito. E eu vejo que é o seguinte, cara. Jiu-jitsu, ele é uma bandeira só, né? Às vezes o pessoal fica falando besteira que não conhece a história do Mestre Oswaldo, né? E eu fico até chateado, mas a gente tem que relevar, porque infelizmente é um ignorante. Sim. E sempre, infelizmente, vão haver essas pessoas que tentam denegrir, né, a imagem. Tem do Rickson Grace, você vai na internet, você vê falam do grande mestre Hélio Gracie, esses caras, pessoas falam mal, né? No Mestre Oswaldo. Essa polêmica É incrível. não é boa, né? Até porque, né? Não, e quando você vai ver, são garotos novos, cara, que estão com Conhece a história. 20 e poucos anos, aí falam um monte de besteira com a autoridade, entendeu? E não conhece nada, cara. Eu nem respondo mais hoje. Antes eu ficava, você tem que estudar um pouquinho mais. Aí não tá batendo o que você tá falando. Eu não fico respondo chateado, mas eu me controlo, até porque já tô com a idade, né, cara? 58 anos já vivi muito, graças a Deus. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu muito cedo, eu tenho 36 anos na minha academia dando aula, né? Hoje eu sou mestre de jiu-jitsu, 8º grau. Peguei esse grau com o mestre Oswaldo lá em Copacabana, na academia do mestre, né? Que legal, a Meca, né?
Então, depois da vermelha e branca, só falta vermelha para mim, fim de carreira, e vai ficar meu legado aí, meus alunos, minha história. Com certeza. Essa passagem aqui no canal. Hoje, exatamente, exatamente. Vai ficar para a vida toda. Eu acho que a gente tem que deixar coisas boas que vão ser lembradas no futuro, né? E exatamente por isso que a gente vai entrar nesse assunto agora, né? Que a gente vivia uma outra época, né? Na época lá do jiu-jitsu dos anos 90. Mas me falou aqui, antes da gente começar a entrevista, um fato que eu não sabia, né? Me conta pra gente essa situação com o Walid, lá em Copacabana, como é que foi, enfim, conta pra gente aí essa história. Na realidade, a bronca com o Walid começou em Manaus, né? Entendi. Porque aqui em Manaus eu andava com o pessoal do Dom Pedro, lá do Luiz, e andava com o pessoal lá como é o nome? Vila Municipal, né? O pessoal. E o Walid sempre foi polêmico, o Walid sempre gostou de brigar, acho que estudando Dom Bosco. Eu não conhecia o Walid, mas a gente tinha essa treta aqui de Manaus, realmente, né? Por causa de equipes diferentes. Já se viam, já se diferentes, né? Entendi, mas você já se conhecia, já se viu. Mas sempre foi um grande guerreiro, sempre gostou de brigar, lutar, inclusive eu gosto também, sempre gostei de brigar mesmo. E foi pro Rio, ele estava também no Rio. E ele não esqueceu a treta de Manaus. Entendi. Não esqueceu. Eu já tinha esquecido, até porque a gente era mais jovem, né? Era coisa de turminha daqui, dali. E tinha uma mágoa, não sabia. Só sei que a gente começou a se encontrar em campeonato e sempre ele começava a debochar, falar um monte de coisa aí, legal, ruim pra mim pra caramba. Eu escutava, falava pro mestre de volta, deixa pra lá, o Paulo Carlos, deixa pra lá. Só falava. Mas nunca chegou a tocar. Entendi, mas sempre instigando, né? Aí tinha o pessoal dele com o Reis, né? Com o Renzo. Mas todo mundo é amigo, né? A gente é amigo, nós somos grandes amigos. A gente se fala muito pelo Instagram, né? Ele curte as minhas coisas, eu curto a dele. Legal. Hoje a gente é amigo. A gente sempre foi amigo do jiu-jitsu, né? A gente tinha a nossa treta de... Porque o lutador, ele gosta de lutar, né? Gosta de se medir, né, cara? O Walid é um grande lutador amazonense, até porque ele ganhou dos gays todos, né? Se você for avaliar, ele é um... Isso ninguém pode tirar. Não pode tirar e vai morrer com ele. Só que na época, ele era roxo, eu acho que era roxo, também era roxo, garoto, a gente era garoto. E tinha essa treta. Aí o campeonato, acho que foi a Light Bolt ou Copa Compre no Fluminense, foi sábado e domingo. No sábado eu ganhei 5 ou 4 lutas, não lembro bem, 4 lutas, 5, fui pra semifinal. Ganhei no sábado 4 lutas, fui pra semifinal e final no domingo, lá nesse campeonato no Rio, né? Ele era da equipe Carlos, eu era da equipe Oswaldo. E na semifinal eu lutei com um amigo meu que treinava com o Marcinho dos Santos, que também era aluno do Oswaldo, treinava em cima do prédio lá no 6º andar. O Oswaldo era no 2º. E de vez em quando a gente lutava, Wagner, o nome dele. E a gente sempre treinava junto, Wagner. Aí na semifinal eu fui chamar o Wagner para guarda, porque eu gostava de chamar para finalizar. Se eu não finalizasse, eu não ganhava por ponto, era a minha luta. Entendi. Difícil ganhar por ponto. Ou eu finalizava, ou batia, mas não fazia ponto. Tinha um jogo muito terminado. Já buscava isso aí. Só quando eu chamei o Wagner para guarda, naquela época podia o bate-estaca. Naquela época podia, né? Caramba, hein? Eu não queria imaginar que ele ia me socar, cara. Pô, até pela amizade, a gente era amigo. Ele treinava com o Acima, a gente treinava também no Mestre Oswaldo, descia para treinar com a gente. Tinha amizade, conhecia um ao outro. Só que ele me socou. Bati a cabeça no tatame, meio atordoado, ele passou minha guarda, ganhou por ponto. Não me pegou não, ganhou por ponto. Aí quando eu levanto a cabeça, quem tá lá, arquibancada batendo assim, no alambado, feliz da vida, o Walid. Tava batendo lá, perdeu, para aí. Um jeitinho característico, né? Dele. Aí eu fui lá. Eu falei, pô, meu irmão, qual é a tua? Pô, a gente é de Manaus. Você vive me xingando aí, pô. Ele tava com o braço engessado, né? Eu falei, pô, cara, a gente vai brigar agora. Mas quando tirar esse gesso, a gente vai brigar. Pode marcar isso aí. Aí ele falou pra mim que eu não esqueço. Quem vive verá. Eu digo, quem vive vai ver isso aí, então. Entendi, agora entendi. Aí botei o kimono, eu fui embora. Triste, né? Perdi a semifinal. Era pra me ser campeão. Botava uma luta final e ia ganhar. Não esperava só bate-estaca do meu amigo Wagner. Perdi, fui embora. Passou um tempo, a gente marcou uma luta ali. A gente não tinha, onde se encontrar a gente vai brigar. Tá fechado, quem vê verá, beleza. Passou um tempo, não sei se foi um mês, 2 ou 3, eu sei que um belo dia, eu tava voltando da academia do mestre ali, cruzando a Figueiredo, com a Barata Ribeiro. Depois do treino. Depois do treino. Cansado, mexe Oswaldo ainda, meu irmão. Depois do treino,
E eu treino de tarde com Careca. Não, eu tava treinando com Careca. Depois que eu marquei a luta com o Valide, que a gente fez esse negócio, eu ia cedo pra treinar muita pancadaria, aí ia pra casa, tomava um banho, lanchava e voltava pra treinar conversa de volta de noite. Entendeu? Entendi. Tava voltando no treino normal, específico só de pancadaria, de porrada mesmo. Tinha marcado a briga com o cara, tava treinando. Eu pesava 66 e pesava 72. Entendi. Eu lutava no peso e lutava no leve. Ele era mais pesado que eu, tinha que treinar. Aí eu tô voltando lá, cara, que eu atravesso a Barata Ribeiro, quem sai de uma lanchonete lá de suco. Tem muita loja de suco lá, né? Sim. Do Rio, né? Copacabana, com certeza. Ali, pô. Eu, Careca. Pra quem não conhece Careca, é meu irmão, mora em São José dos Campos. É o mestre do André Galvão, né? Ele é o mestre do André Galvão. Conheceu o André Galvão faixa branca, pegando azul no mestre Oswaldo. Né? Cara, que eu atravesso a Figueiredo e ele sai do nada. Com a mochilinha aqui, aquela trançada preta, não lembro que fosse hoje. Aí ele olhou pra minha cara, assim, fez assim com a mochila, tirou. Olhei pro cara que vai pra dentro. Já vai começar. Já joguei a chinela pro lado e a porrada começou. Porrada. Foi legal, foi sadio. Ninguém morreu. Copacabana. Depois de Copacabana. Depois dessa confusão que nós brigamos lá, né? Viramos amigos. Incrível que ele outro dia foi atrás de mim, lá no posto 4. Levou lá a galera do Carson. Aí eu briguei com o Casimiro, final Casimiro. Né? Inclusive o Casimiro era tio do Dinozinho e do Dieguinho, né? De novo, Castelo Branco. Sim, sim. Aí brigamos no domingo lá na Copacabana com o Casimiro. Mas todo mundo de Manaus, cara. A banca de Manaus a gente levou pra lá, não tem nada a ver, mas garoto ainda, a gente não tem. Hoje nós somos grandes amigos, graças a Deus, eu e o Valide. A gente eu curto muito a vida profissional dele. É um cara vencedor. E macho, né, cara? Macho pra caramba, cara do jiu-jitsu. E por falar em macho, depois que teve essa treta entre a gente, que a gente trocou umas porradas igual pra Copacabana lá, depois a gente encontrou, voltamos à amizade, começamos a nos falar. Aí um belo dia eu tô em Manaus, tava trabalhando pela federação, né? Traz de patrocínio pro campeonato. Eu chego na academia, eu vejo um carro, Carson Grace, um adesivo. O pessoal não usava Carson, era Oswaldo Alves, né? Aham. Não tinha nem adesivo Oswaldo, mas Carson não tinha ninguém com Carson. A gente, a bandeira era Oswaldo Alves. Olha aquele carro, Carson Grace, eu fiquei, quem será que tá aí? Quando eu entrei, não era o Valide, cara. Sentado lá dentro do tatame, lá batendo papo com a galera lá, de kimono. E aí, vamos dar um treininho? Eu digo, bom. Aí nós treinamos lá na Academia HBJ, lá. Ele foi lá pra treinar, Foi então. lá. Chegou e já tava de kimono. Aí foi kimono, não foi... Aham. Aí demos rolinha lá, ele sempre aquele juiz kamikaze, né? Que não gosta de perder. É o estilo dele, né, cara? Qual tem seu estilo. Aí treinei com ele, depois judicava o treino com ele, aí ficou de boa, foi embora. Aí, depois de muito tempo, eu me tornei secretário de esportes, adjunto, né? Na época do Eduardo Braga, o Janjão Janjão não era Janjão, Jurema e eu. E ele trouxe pra cá pra Manaus o Jungle Fight 1. Jungle Fight, que foi um marco, né, cara? Começou tudo, né? Com o senador que ele trouxe do Japão. O Enoch Bobaye. Fizemos lá no Ariel Tower. Cara, aquilo ali foi sensacional. Foi sensacional. E eu acredito que do evento a Secretaria de Esporte contribuiu bastante. Entendeu? Não, acho que e o próprio senador também, o japonês, para aquilo ali acontecer, quando a gente olha para trás hoje, cara, fazer um evento aquele ao vivo, passar ali surgiu o menino do Belém lá, o japonês que escreveu tá aqui, o Machida. E o outro, mas surgiram vários dali, cara. Vários, se você for dali, ó, que foram campeão do UFC. O Machida, o Verdun, que veio lutar aqui. O próprio Napão que lutou com o Verdun. Cara, uma galera passou ali. Isso, olha lá, em 80 e pouco, né, cara? 80 e pouco não, 90... Não. 2003. 2003, isso aí. Confundi, 2003. Foi. Então, você vê, né, o Valide contribuiu muito, contribui até hoje. O pessoal fala mal do Valide, assim, em termos de bolsa, mas ele lança o cara no mundo da luta. Não, e tu falaste uma coisa interessante, né? Ele contribuiu na época lá de como lutador de diversas formas, levantando polêmica, luta... E trazia patrocinador das declarações dele, a galera queria ver aquela luta, ele sabia promover a luta, né, cara? Depois pegou, fez um evento, lançou um monte de gente, né? Então, pô, é um cara... O próprio José Aldo lutou de Jungle Fight. O José Aldo, o Louro, que era contra o Fred, né? Fizeram uma luta contra o Fred Paixão, foi uma luta muito boa também. Pô, cara, a gente ia poder passar bom tempo aqui falando de Jungle Fight. O Valide é um cara que merece respeito pelo trabalho.
pelo que ele veste a camisa do jiu-jitsu, cara. Ele veste. Né? Eu acho legal isso nele. Ele é jiu-jitsu 100%. Né? E, inclusive nesse Jungle Fight 1, que eu era secretário de esporte, né? Adjunto, né? Adjunto. Eu que articulei tudo lá, porque tudo passava na minha mão, da parte de patrocínio. Sim. Acho que ele tem um parentesco com o Omar também ajudou. Mas foi pro bem do esporte. Dali, o Jungle Fight foi pro mundo todo. Hoje ele tá no mundo todo, graças a Deus. E ele ter passado, tipo, ter sido lá no Ariaú, isso vendeu muito pro mundo, né, cara? Vendeu o Amazonas, porque tu lembra que o senador chegou nadando, cara, no rio, cara. Pô, mas o gringo gosta disso, né, cara? Que loucura, que loucura. Chegou com macaco também, né? Não, eu lembro tudo de tudo, eu tava lá, inclusive o Careca veio aqui, o mestre tava comigo do meu lado, trouxe ele pra cá para ver o evento, né? E explodiu porque ele é um cara de marketing muito forte. Não, ele é né? muito forte. Ele articula, ele fala, ele faz polêmica, mas tudo pro bem do esporte. Isso que é legal. O pessoal tem que ver dessa forma. Também. Entendeu? Também. É aquilo, né, cara? Todo mundo tem a imagem, né, que ele passa. Tem o lado positivo e o lado negativo, mas, enfim... Mas se botar na balança, Rodrigo, ele ganha muito. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Eu tenho o maior respeito por ele. Tudo que ele posta no Instagram eu curto. Faço homenagem, porque eu sei que ele foi importante pro do Amazonas. Sim. E pro Mundial também, porque sempre como se ele lançou esse pessoal pro UFC. Bicho, só é um país errado. Senão, se ele nascesse na América, ele tava tomando conta do UFC. Com certeza. Seria um grande empresário, quem sabe até estaria no boxe, né? Com certeza. E dá mais dinheiro. Lançando vários atletas. Mestre, eu não poderia deixar também na tua presença aqui, né, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, se pudesse definir qual era o grande diferencial do treino do mestre Oswaldo. Por que ele fazia tantos campeões? O que tinha de diferente ali, na tua opinião? Quando tu foi pro Rio e tu pôde vivenciar isso de perto? Além de amar o jiu-jitsu, grande estudioso do jiu-jitsu, muito detalhe. Ele tinha uma visão assim, ele passava a visão no teu rola, já corrigia aqui, corrigia ali, já ajeitava ali, e com certeza dava resultado, né? Tem um amigo nosso, o Pascoal Duarte, que mora em Pascoal, já ouvi falar dele lá. Pascoalzinho fez uma luta lá no Fluminense com o Grace, que fez o UFC, como é o nome dele? Royce? Royce. Pegou o braço do Royce lá no evento. Não sabia não. Pois então... É uma escola muito forte do mestre Oswaldo, pelo carinho que ele tem pelo jiu-jitsu, entendeu? Pelo Amazonas. O pessoal gosta muito do mestre Oswaldo. Vai ter um ou outro que vai falar mal, como falar mal de mim, de você. Sim. Não... É isso, Jesus andou com 12, um fraquejou. Pois quebrou todo o esquema, né? Mas é importante isso. Porque, sabe, Rodrigo, eu acredito que a gente aprende no erro, né? O ser humano, ele nasceu para errar. Mas para aprender também naquele erro, né? Você não pode persistir no erro, né? Você cai, se levanta mais forte e segue a vida. Você tem que construir a tua vida. Você vai partir um dia e vai deixar um legado. Tem que ser um legado do bem, né, cara? Falar em legado do bem, eu tenho 36 anos dando aula de jiu-jitsu e estou no 8º grau, faltou uma faixa para me chegar no ápice. Eu peguei com 67 eu peguei minha faixa vermelha. 67? Conta 10 anos, né? Qual ano você vai pegar? Com 67 anos. 67 anos. Eu peguei em 2022, eu tinha 57, com 67 eu pego a vermelha, que é a última, né? Então hoje eu me dedico muito a ministrar seminários aqui e fora de Manaus, no Brasil todo. Como é que tá a HBJ hoje, mestre? Tá funcionando normalmente, né? Mas aquele negócio, eu fiz a minha HBJ tipo uma confraria de faixa preta. Todas as minhas faixas pretas têm a chavezinha da academia, quer treinar, vai lá e treina, paga a sua mensalidade. Que às vezes o teu horário é diferente do treino normal, sim. Turma, né? São quantos anos já, mestre? 36 anos. 36 anos. Mas a coisa mais importante que eu me dedico atualmente é o projeto social, né? Fica onde, mestre? Na academia. Terça e quinta. De 6 às 7 da noite, sábado 10 é meu dia. Quem são essas crianças? São crianças da própria comunidade carente, um trabalho de inclusão social, porque elas não pagam nada, né? Estou começando agora, faz 6 meses de projeto. É o projeto piloto, né? Está com 6 meses, já tenho 64 crianças. 64. A meta é 100, que dá para atender 100 pelo espaço físico. E começamos com o Nogui. Estamos só com o Nogui por enquanto. Tem uma promessa aí que já está quase fechado. Só não falo que está fechado porque não está com mão. Dos kimonos, são 100 kimonos,
sem mochila, sem boné, sem camisa resguarde. Que legal. As crianças, né? E estamos trabalhando nessa juventude porque hoje em dia a carência, além de que eu vejo a carência religiosa, né? Porque a carência da família também. Eu tenho um aluno lá que hoje em dia eu sou pai, sou avô, porque tem... A minha comunidade que cerca o Dom Pedro ali é uma comunidade carente, entendeu? Nova Jerusalém, não sei se vocês conhecem, perto da Federal ali. Já ouvi falar. Muita criança carente ali, hoje me trato como pai, como avô, eu chego, me beijo, me abraço, outra coisa, meu amigo. Que legal, que legal. Me motiva, me renova, né? Tá feliz fazendo isso? Estou muito feliz, né? Até pelo apoio que estão me dando agora, né? Porque eu nunca trabalhei. Meu primeiro projeto, 36 anos dando aula, meu primeiro projeto social em dar aula de graça, realmente. Ninguém paga. E como surgiu essa ideia, mestre? Tu sentiu que estava na hora Essa de ideia fazer surgiu essa até doação? pelo meu nível, né? Dentro do jiu-jitsu. Eu era vermelho e preta, 7º grau. Aí o Oswaldo me graduou 2022, 8º grau. Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, um legadozinho que eu vou deixar. Vou ter que renovar a minha equipe. Porque eu tenho mais de 200 faixa preta que eu já formei. Mas tem a vida dele, né? Tem as profissões, tem as academias dele. E eu digo, vou fazer uma coisa, eu vou renovar minha academia. E eu que dou aula, não tem ninguém, só eu que dou aula. Às vezes, quando tem uma situação diferente, eu chamo 2 faixas pretas para me dar um apoio, né? Ou então, se eu tivesse um evento como esse, tivesse da aula, eu venho daqui, dar minha entrevista lá, deixava alguém lá, mas não para, terça, quinta e sábado. E cada dia chegando mais. Porque você trabalha por bem, né? Deus ajuda. Eu vejo naquelas crianças. Outra coisa, eu tenho 4 autistas que treinam comigo, já crianças que tinham medo de lutar, tinham medo de dar rolamento, já estão mais confiantes. Você sabe que trabalhar com autismo é difícil. Sim, sim. Lógico que é um nível bem baixo, né? Mas a gente percebe que tem as dificuldades, tem medo, se desliga do treino, tem que chegar lá com sabedoria, com carinho. E hoje já estão bem melhor. Tanto que a família me chega, pô, mestre, obrigado, meu filho melhorou muito no dia a dia, no colégio, já tá outra pessoa, tá mais sociável e tal. E agora, o recente foi o Pedro. O Pedro, ele tem problema quando nasceu, ele tem uma deficiência motora, né? E tá lá feliz, ele brinca, ele luta. E é isso, cara. Acho que a vida a gente tem que fazer o bem. Já plantei muito, já colhei muita coisa boa, graças a Deus. Eu me vejo como um homem realizado, um cara que... Vou até contar uma coisa aqui, eu já sou bisavô, acredita? É mesmo, é? Com 58 anos, que eu vou fazer em janeiro agora. Eu tenho 4 netos, 4 meninas, neta e um neto. E o Cef, que teve um neném agora, um garoto, Ian Caleb, que é meu bisneto. Outra geração aí. Uma outra geração já, né? Então, pô, são poucos que conseguem isso, né, cara? Sim. Antes de você sair do game, bem antes, eu tô com um bisavô já. E uma coisa me deixa muito feliz. Graças a Deus, Deus me deu muita coisa boa, né? Minhas filhas, tudo bem, graças a Deus, com saúde. Uma artista formando agora em arte cênica no OEA, uma nutricionista, outra dentista. E a vida segue, graças a Deus. Ninguém no vício, a minha família é unida. Todo final de semana eu tô com a minha mãe, com meus irmãos, porque a mamãe já tá velhinha, tem que aproveitar enquanto tá viva, né, Rodrigo? É verdade. Eu não deixo de ir lá, cara. Amanhã é dia que eu tô lá com ela colado, batendo papo. Qual o teu objetivo principal com o teu projeto social? Cara, é ver essas crianças realizadas, não como lutador, mas como um homem mesmo na vida. Eu quero passar lá na frente, ver um médico, um advogado, um engenheiro, um empresário. Nesses 36 anos da academia, pô, tu já formou várias pessoas aí, deve ter gente de diversas gamas de profissão, né? Tenho, mas é aquele negócio, eles me pagaram para dar aula. Sim, o Péricles Júnior é defensor público, foi meu aluno. O Fábio Aníbal é meu aluno. O Bex é meu aluno. Entendeu? Então tudo formado. Caramba, olha, toda essa galera, né, cara? Paulo Coelho, Mauro Moura, Juricaba, galera, Lelinho é bioquímico, tem lá o lance dele que ele trabalha, tudo que eu peço ele me ajuda. Pra te falar a verdade, eu construí uma coisa muito boa. Eu tenho um amigo que eu dou aula particular, o doutor Armando Basto, ele foi meu aluno lá atrás, quando eu estava fazendo medicina ainda. Hoje ele é um médico renomado, um oftalmologista lá no Beira Alves. Ele não tinha tempo para dar aula, para treinar na academia, ele me convidou para dar aula particular. Eu estou 8 anos com ele lá. Que legal, que legal. É tipo assim, se eu precisar fazer um exame de vista, eu não pago. A minha filha não paga. O poder da arte marcial, né, cara? Né? Vai abrindo as portas. Às vezes eu vou lá no... Não, mestre, que é isso, paga não só ele, como vários amigos médicos, entendeu? Que eu formei como homem lá, porque eles falam assim, você fez parte da minha vida e eu sou muito grato. E é legal você ter conseguido isso aí. Eu acho que é um dos grandes objetivos
E um respeito, né? Hoje você vê que o Paulo Coelho me respeita, já vi live ele falando de mim, entendeu? Já isso é bom, cara. Quer dizer que eu fiz parte da vida dele, fiz uma parte boa da vida dele. Entendeu? Então, eu tô realizado como homem, como pai, como filho, como bisavô, como mestre de jiu-jitsu, como bisavô. Então, é seguir a vida e agradecer a Deus todos os dias, quando eu levanto. Antes da gente começar aqui a entrevista, eu conversei com alguns professores e mandou aqui uma pergunta, o Ulisses, eu vou ler aqui, o CC Ulisses, que esteve aqui com a gente um tempo, né? A primeira delas é: qual a história mais engraçada que você vivenciou no dojo do mestre Oswaldo Alves? Cara, é uma história meio até sinistra de contar, entendeu? Mas... Pode contar, tem que contar. Agora tem que contar. Cara... Porque tu morou, né, cara? Morei, teve várias. Mas assim que tu lembra... Que eu lembro que eu fiquei até meio... É difícil contar isso, até porque é a intimidade do mestre, né, cara? Entendi, cuidado. É perigoso. Tipo, deu um flagrantezinho, eu fiquei assim, mas tive... Pô, aí peguei um esporro. Mas morava lá, entrei de bobeira e... Sim. Entendeu? Foi cômico isso aí. Outra coisa que eu também achei legal, que não esqueça, a luta do Titão com o jacaré lá dentro, né? Ah, olha só, cara, esse treino, né? É, treino, que o Tito pegou o jacaré ficou chateado, queria jogar o Tito pela janela. Naquela janela, né? Entendeu? Pegou em quê? É costa, não pega costa, pega muita costa bem, né? Entendi. Entendeu? E outra coisa também lá no Oswaldo, que eu lembro bem, cara, da trocação do Arthur Mariano. Eu ficava olhando pra aquele cara ali, batia muito rápido, o saco chutava rápido. Caraca. Eu digo, porra, impressionante a velocidade que ele tinha de braço e perna. E pegava forte também, né? A pancada muito forte. Tem muita coisa boa no Oswaldo, sabe? Mas uma coisa que eu vou te dizer, acho que ele não sei se ele tá se referindo a isso. Olha, eu achei que ele tá se referindo a alguma coisa, pra ele fazer uma pergunta pontual, assim. Cara, uma coisa que foi até estranho, porque o Paulinho Caruso, a gente era muito amigo. Eu almoçava muito na casa dele, né? Aí ele gostava de viajar, ele era surfista, ele viajava pra região do lago pra surfar lá, com Saquarema, pá. E ele deixou uma bicicleta lá na academia, que às vezes eu pegava pra pedalar. Entendi. Aí ele viajou pra lá, eu tava sem dinheiro, rapaz. Eu não vendia a bicicleta do cara. Aí chegou, o cara tá maluco, mas, porra, meu irmão, eu tava com fome, tu viajou. Eu vendi, mas... Tinha saída, meu. Tinha saída. Aí eu vim a Manaus, naquela época, a Zona Franca Forte, né? Aí veio os 2 tênis importados, ele foi amarradão, aí matou a parada, mas foi cômico, porque tu é louco, como é que tu vendia a bicicleta? Eu digo, cara, não tinha outra história. Tava com fome, não podia roubar, vendi, mas depois... Isso aí só pra quem morou no Rio de Janeiro, dentro da academia, que sabe o que é isso, né, meu irmão? Eu não sei se é isso que eles estão querendo falar, mas essa aí é cômico, porque é incrível o que eu fiz, né, cara? Sim, e o Paulinho, parceirão, amigo, pô, deixa eu pra lá. Digo, não, mas contrapartida eu vou te dar um presente. Ele ficou feliz com os tênis também, que Nike naquela época, né? Só tinha aqui, né, cara? Só tinha aqui. Entendeu? Nike é o... Mas eu acho que foi isso, Ulisses. Depois, se tu vier aqui, tu corrige. A outra que ele mandou é: qual a maior lição que o mestre Oswaldo te ensinou, que você aplica até hoje na sua vida e dos seus alunos? Perdão. Oswaldo sempre perdoou todo mundo. Ele sabia que falava mal dele. E eu perdoei, já tive muito aluno traíra, né? Porque você... Como é que tu lida com os traíras, cara? Porque uma coisa é a situação hoje, mas nos anos 90 era um negócio... Era difícil, cara, tipo assim, você fazer alguma coisa pro seu mestre. Era difícil a tua convivência no mundo marcial. Até se você encontrar, você ficava estigmatizado. Sair da academia não era um processo simples, né, cara? Hoje é. E sim, uma coisa é normal. O cara sai, volta. Tá, às vezes fica em duas academias ao mesmo tempo, né? Eu acho meio estranho, mas, assim, conta pra gente aí, como é que tu lidava com isso, das saídas? Porque são 35 anos, 36 anos. Como é que foi? Teve alguma que te marcou? Você, pô, esse cara eu não quero mais falar com ele nunca mais. Na minha época, lá atrás, como eu te falei, Donato, ele montou a academia dele e liberei todo mundo. Eu brinco, foi meu primeiro traíra. Ele levou uma galera, mas achei normal, porque ele fazia parte da HBJ, Donato. Entendeu? E outra coisa, lá atrás eu cobrava, vivia daquilo. Então tu pagava meu serviço, era mais fácil aceitar o traíra. Entendi. Hoje em dia é mais difícil, você pega o garoto no meio da rua, sabe? Aí você faz, ele se torna um grande campeão, ele ganha dinheiro pra caramba, te esquece. É difícil, né, cara? Porque você se doa a pessoa, você vai atrás de patrocínio. Sempre achei essa parte mais difícil como treinador, sabe? De ser um professor, estar à frente ali numa academia, essas situações das saídas, assim, nesse caso que tu falou, no cara que paga a mensalidade. Eu acho que eu não tive essa experiência, vou ter agora com projeto, eu nunca tive projeto social.
São crianças totalmente carentes, não sabiam lutar nada. E tu tá oferecendo tudo, né? Eu tô Titi, dando né, cara? tudo. E outra coisa, eu que dou aula, eu tô vendo a evolução em 6 meses, já estão voando já, e com vontade, trazendo amigo, entendeu? Então, essas crianças, se me terem lá na frente, acho que eu vou sentir. Não tive esse gostinho de sentir, não. Né? Eu sinto pelo Marcinho, não sei até que ponto o José Aldo ajuda o Marcinho, que ajudou muito na vida dele. Eu sinto pelo Careca aqui do André Galvão, que tá muito rico lá fora, não sei a que nível ele ajuda o Careca, entendeu? Eu sinto por eles, porque foi o pessoal que não pagava academia. Então, o pessoal sempre pagou. No caso do André Galvão, eu lembro... Inclusive, eu acho que o pessoal vai treinar com o Donato, né? Inclusive, eu penso assim, que o Donato tinha um salário dele de policial e não precisava de grana. Ele queria só ter academia por causa do filho dele. Então, muita gente pagava pouco, não pagava. Não, lá na academia todo mundo pagava. Todo mundo pagava, já tinha essa mentalidade. Só que não pagava lá era o Nonato e o Coronel Vitor, o resto todo mundo pagava. Entendeu? Entendi. Então, quando o Nonato montou, as pessoas foram para lá porque facilitou. Foi uma coisa boa? Eu acho que não. Porque você prostitui a arte marcial. Sim, sim. Você fortalece aqui a tua equipe, mas daqui a pouco ele vai te trair também. Vai abrir a dele, vai abrir, vai começar. Ou vai para outra academia, porque, meu amigo, a vida é isso. Né? O que faz o anzol é o gancho e volta. Né? Graças a Deus eu estou feliz, nunca tive um traíra, saiu, mas pagava a academia, então não é traíra, ele pagou meu serviço e pagou bem. Lá atrás eu fiz um trabalho na federação para segurar um pouco. Você podia sair, mas tinha que pagar uma multa. Ou então passar um tempo sem competir. E a multa era para o dono do teu ex-professor, não era para o atual. Tô aqui, eu vou para outra academia. E achei legal isso. Isso acabou. Isso acabou. Hoje em dia você está com uma outra academia e recebe equipes só para ter um resultado, né? Entendi. De um troféu, se colocar bem. Eu não acho legal trair, eu não acho. Eu acho que a pior que a traição é a ingratidão do ser humano, né? Tem um peso dobrado. Isso eu aprendi na minha religião, eu não sou ingrato com ninguém. Às vezes tu me sacaneia, mas eu boto na balança. Porra, Rodrigo me ajudou muito. Deu um mole aqui, mas tá tranquilo. E segue a vida. Entendeu? Tem que pensar assim, cara. E essa parte aí do perdão, tu aprendeu muito com o mestre Oswaldo. Ele sabia quem falava, a gente conversava muito. O Oswaldo ficou aqui em Manaus em junho. Ele faleceu 18 de julho. Ele estava no Da Vinci, a gente conversou muito. Aí conversava tanta coisa, a gente ficava olhando e digo, será, meu? Ele estava com câncer, né? Sim. Estava com câncer, estava sendo bem tratado, mas é uma doença maldita, né, cara? É maldita. Quando ela aparece, você tem que se cuidar mesmo e encurta a tua vida, né? Porque você começa a trabalhar a tua mente. Mas ele sempre perdoa. Não, deixa pra lá, velho. Tem pessoas de nome que ele fala, não, deixa pra lá. Ele já me ajudou muito lá atrás. Não tá dando mole aqui, mas deixa pra lá. Eu penso da mesma forma, né? Sabe o que é legal, Rodrigo? Olha, tipo assim, já passei muito sufoco na minha vida. No Rio, então, nem se conta. Não, imagina. Quando eu morei no Rio, eu não sabia cozinhar. E comer fora era muito caro. Eu cozinhava o macarrão, tacava ketchup e misturava para dar uma cor e comia aquilo ali e ia treinar. Entendeu? E fui vivendo. Fui morar com Careca, depois do apartamento, me ensinou a cozinhar, fazer as coisas. Aprendi a fazer feijão com a minha mãe por telefone, na pressão, né? Hoje em dia, um lazer que eu tenho na minha vida é cozinhar. Levar uma comida para minha mãe, fazer uma comida para minhas filhas, para um almoço no final de semana. Então, cara, isso é incrível, cara. Eu só tenho a agradecer a Deus de ter entrado na arte marcial que me fez ser reconhecido, que eu sou reconhecido. Pode falar o que falar, mas eu fiz a parte do Amazonas aqui no Jiu-Jitsu, né? Sim, tem teu inclusive lá atrás, cara, eu briguei sério com o Carlinho, da Confederação. Falei, pô, Carlinho, a gente traz uma equipe de Manaus, vão dormir na academia, tu cobra o mesmo valor da inscrição, tu não dá nem... E vem os gringos, tu paga para os gringos vir lutar aqui no Brasil, tu dá hotel de graça, isso não tá certo, irmão. Não, pô, tu vem ser campeão brasileiro de quê? Campeão brasileiro tem que ter estado, só do Amazonas, Rio, São Paulo. Vem as academias, né? Campeão brasileiro de academia, não é brasileiro de equipe. E nunca teve mundial. Mundial vem a equipe do Brasil, Alemanha, esse é mundial. É mundial de equipe, de academia, isso não tem valor para mim, cara. Entendi. Fica até difícil um governador ajudar uma equipe de Manaus, porque tem 20 academias, tu vai pedir passagem, não dá. É verdade. Se você faz uma seleção, tira a equipe certinha, de faixa preta, ele banca tudo. Cada um faz seu trabalho no seu estado, aí faz o brasileiro mesmo, de seleção de estado. Nunca teve isso.
Então a falha começa lá na base da confederação, da federação também, que também não exige nada, aceita. Então tem muita coisa errada. Eu pensei que fosse ver ainda nosso justiça olímpica, eu não vou ver não. Que o negócio não tá legal. Eu acho difícil acontecer. Sabe por que eu não acho legal? Hoje você tem quantas confederações, quantas federações? Isso enfraquece a arte marcial. Podia unir só uma, assim, pegava aqui o presidente da roda, e montar um puta grupo, ia ser forte, todo mundo ia sair ganhando, mas não penso, né? Não penso dessa forma. Lá atrás eu queria montar a equipe para lutar todo mundo junto, para a gente treinar, para ir lutar fora do Rio, né? E eles não queriam por vaidade. Lá na minha academia, o que eu dou para um faixa branca, eu dou para faixa preta. E ponto. Se o branco tiver você pegar o preto, eu fico feliz. Não é porque ele pegou o faixa branca que vai abrir o olho do preto. Ele tá mal, ele tem que voltar a treinar. Porque o juiz é ingrato, né, Rodrigo? Você para, o cara vem e te pega. Não tem como, cara. Muito ingrato, muito ingrato. Aí você fica com raiva do colega. Não, sim. Mano, né? Eu digo, poxa, bicho, ele tá abrindo o teu olho, se você não tá bem. Tem um amigo meu que vai lutar o Jungle Fight, Luiz Pinto. Jungle Fight não, Jungle Class, lá do Bosquinho. Começou a treinar hoje, é outubro, tá se preparando. Ele tem um nome, cara. Sim. Ele não vai chegar lá ele vai pra lutar, pode até perder. Quem é o cara que ele vai lutar? Rapaz, parece que o Bosquinho trabalha de Raul Gazola, né? É mesmo? Parece que vai ser ele. O Luiz tá me falando. Ó, uma grande sacada. Isso é bom, mas foi ideia, acho, do Luiz. Falou, pô, tá no cara de fora, da idade, entendeu? É bom sim. Que traz público, né? Sim, dá sim. Peso no evento. Uma luta boa de marketing. Eu falei, vamos entrar pra ganhar. Foi aquela luta do Luiz Pinto com Bedida, hein, cara? O Arqueiro tava no ringue. É, que foi aquilo? Inclusive o Hélito Bonais, quando esteve aqui, falou que aquilo ali marcou muito pra ele. Ele vendo a luta, ele falou, caraca, que é isso? Ele viu que era uma coisa, uma rivalidade muito grande. Muita gente não sabe, Rodrigo. No dia que teve o evento lá, né? O Bedida também é jiu-jiteiro igual o Luiz. Sim. Só que o Luiz pesava 72 quilos e o Bedida quase 100. Ninguém queria lutar com o Bedida. O Paulinho Peixe que fez esse evento, se eu não me engano, lá no Estúdio 5. Eu digo, eu tenho aqui o Luiz. Luiz, tu quer? Eu digo, vou, mestre. Vai. Não, o Luiz luta com o Bedida. Aí amaram a luta. Só que no dia que teve a luta no Estúdio 5, eu estava me formando em educação física. Eu estava lá no centro, pegando meu canudinho lá. Fui homenageado porque eu fui o aluno com coeficiente maior da minha turma. E já estava começando a porrada no Estúdio 5. Nós chegamos no Estúdio 5, eu, o Luiz, o Coronel Vitor e alguns alunos nossos lá. Nós chegamos e Luiz, caralho, tô olhando para baixo, o ringue já estava montado lá, o Bedida dentro, e o Luiz lá em cima, não tinha nem aquecido. Houve isso aí? Houve isso, e o Luiz desceu apanhando do Vitor na cara, já para esquentando, né? Já entrou, foi uma luta muito boa, vacilou, era para ter ganho aquela luta, ele fez certinho, encaixou lá, era para bater, ele ficou, correu pro lado, o Bedida deu a costa, quando ele correu, não era para ter ido para costa, para ter botado para baixo de novo. Quando ele subiu para a costa, o Bedida estava muito suado, ele escorregou, e porrada. A gente contratou, ó, não vou jogar toalha, irmão. Não, mestre, não joga não. Eu vou aguentar. É porque foi muito sangue, né, cara? Muito sangue. Acho que foi a luta mais sangrenta que eu vi na minha vida até hoje. Foi muito sangue. E quando o Vitor joga, eu digo, não jogo, cara. Não jogo, porque ele falou que não era para jogar e não vou jogar. Se ele morrer, morreu. Pergunta do Luiz quando ele vem aqui, ele vai te contar. E foi até o final, tanto que os dois não voltaram. Não conseguiram voltar, não tinha condições. condições. O Bedida estourou o joelho e o Luiz está tudo arrebentado. Não tinha condições. Aí foi a final, o Gula com o Hélito. Uma boa luta também. Inesquecível, né, cara? Sim, aquilo ali, o evento marcou, com certeza. Não, mas o Luiz é tranquilo, o Luiz. Só que eu escondi o Luiz quase os 2 meses da mãe dele, né? Pô, dona Matilde ficou louca. Não, a mãe vai ter infartar se ver tua cara, irmão. Como é que foi no outro dia? Como é que tava? Encha tudo, depois bota no outro dia. Foi na casa do Adolfo. Adolfo foi lá no Aruanã, aquele morador. Foi lá num quartinho lá até desinchar e depois voltou. Mas foi só porrada, não quebrou nada, não, graças a Deus. Não teve fratura aqui, não. Foi só corte, né? Teve corte. Teve corte, né? Mas não tem, tipo, fundamento de maladas, essas coisas com osso, né? Porque o Bedida tinha mão grande, né, rapaz? Ele era muito grande. Ele gritou o Luiz da luta o tempo todo ali, administrando a luta, cachorro, passou pro lado. Tu viu a luta, não viu? Sim, eu tava lá. No vacilo ele perdeu. Sim. Entendeu? O Bedida é um grande amigo, um grande lutador também. Era muito experiente também na época. Experiente, aguenta a porrada. Tinha mais estrutura que o Luiz, sim, né? Mais gigante, mais peso. Mas queria aproveitar também que tu falou no início, né? Que com certeza tu viu passar várias lutas dele aqui em Manaus. A tua impressão sobre o Rei Zulu, né, cara? Essa figura tão marcante aí dos anos 80 e início dos anos 90 também.
cara era muito grande, né, cara? Eu vi algumas lutas O dele. que eu vejo do Zulu é o seguinte, que eu falo quando... Tipo assim, tu vai chegar na academia, eu tenho mais... Porque o meu jiu-jitsu é defesa pessoal, é uma arte marcial. O jiu-jitsu nunca foi criado para competição. Você aprende para se defender do mais forte, entendeu? Na rua, defender o irmão, defender sua mãe, sua namorada, sua esposa. Isso foi feito para isso. Onde você treinar, você consegue ganhar do cara mais forte. Aí virou esporte. E muita gente esqueceu do jiu-jitsu. Na minha academia, sempre tem pancadaria, sempre tem defesa pessoal, sempre tem pano e no-gi. Você não vai pra rua, vai botar o kimono pra trocar porrada numa situação de perigo. Então tem que estar preparado. Então quando o cara quer treinar pra MMA, ele tem vários testes lá. Porque o lutador que é bom de porrada, igual o Zulu, ele absorve. Absorve e vai pra cima do cara. A estrutura física. A estrutura física absorve. Pra época porque era muito o grande, verdadeiro cara. brigador é que absorve a porrada, é o que bate. O que só bate, toma uma porrada forte e se perde na luta, esse não é um grande lutador. Aí vê o cara tá todo arrebentando, mas tá aí em cima, no final ele ganha. Você vê várias lutas no MMA aí. Sim. Mas a luta toda, no final ele finaliza, ou ganha. Por quê? Ele absorve. Absorve, no final ele sabe que vai ganhar. Então o Zulu, além da estrutura dele monstro, sempre pegou o cara menor que ele, nunca vi o Zulu, o cara no top dele. Eu acho que nem Nunca tinha no vi. Brasil na época. Acho que o mais perto foi o Boi. É, Tu lembra do Boi? sim, sim, Ele sim. entrou até com um negócio de capim pro boi. Aham. Não era assim, polêmico. Lutou com o boi, levou o lance de capim. Lutou com o gato, capim, levou o lance de leite. Não sei se tu lembra. Sim, sim, ele, Achava ele, cômico, ele aquilo, mas sabia. achava legal. Ele tinha uma sacada pra promover a luta, né, cara? E bom, sabe? O negão é um coração bom. Bom. Só que ele vivia daquilo, né? E isso fortalece a gente. Eu, como eu te falei no começo, se eu fosse ganhar dinheiro para lutar no ringue por dinheiro, eu ia morrer de fome. Porque eu não tenho esse sentimento de brigar. Eu brigo pelo sentimento de, tipo assim, de defender alguém. Aí eu brigo. A Se ganhar, honra, né? A honra, a minha família, minha esposa, minhas filhas. Aí eu luto, sem pagar nada, entendeu? Mas, pô, tá aqui 100 mil. Pô, o que o Rodrigo fez comigo, cara, pra ganhar 100 mil? Não, eu não sou desse nível de profissional, eu não tenho essa índole, entendeu? Mas é isso, a gente que vive disso. Eu acho legal que depois que acaba, eles se beijam e se abaixam. Eu não tenho esse controle, entendeu? Mas a vida é isso. É. Best, estamos aqui meio que caminhando para a reta final do programa e eu sempre faço essas perguntas também. Eu vou falando uns nomes e tu vai falando. Bate-pronto. Isso, bate pronto, exatamente. Mestre Osvaldo, Grande pai. Federação Amazonense de Jiu-Jitsu, Evoluiu muito, mas tem que ajustar algumas coisas. posição preferida no Jiu-Jitsu. Aquela posição quando tu chega e fala, agora cheguei. Na minha época era costa. Chegava a costa, eu pegava. Hoje ainda é? Quando tu treina assim, tu eu gosta? sempre faço variante braço para costa, mas eu tenho mais confiança na gola. Porque às vezes você pega um braço, o cara deixa quebrar, mas não bate. Na gola, se não bater, tu apaga. Então eu confio mais na gola. Estrangulamento. Teu melhor aluno, essa é difícil, hein? Porque tem tantos faixa preta. Eu tenho muitos bons alunos, né? Mas eu queria só, tipo assim, o meu primeiro aluno, que começou tudo comigo ali, foi o Marquinhos Macaxeira. Não sei se tu lembra dele. Eu já ouvi falar. Ganhou, fez luta com o Saulo lá atrás, ganhou do Saulo. O cara ganhou do Danilo, finalizou o Danilo. Entendeu? Pô, que legal. Não que foi tava na barraco não, né? Não, né? Esse sempre foi da HB, nunca fui treinar em lugar nenhum. Esse foi um que foi lá no Oswaldo. Rapaz, aí o Oswaldo na época tinha um Amauri, não era o Amauri Bitete, o Amauri bom também, faixa azul. E fez uma luta lá, ganhando do Amauri. Na maldade, o Amauri estourou o joelho do moleque lá. Eu sabia, olhei pra cara dele assim, o Oswaldo ficou com raiva do cara. Aham. Que ninguém luta pra machucar ninguém, né? Ainda mais no treino de academia. Né? Lá eu fico ligado no meu treino pra ninguém se machucar, cara. Parou, Rodrigo, parou, irmão. Eu tô vendo aqui, pode machucar. E vai parar e vai voltando pro zero. Ele tem que proteger o aluno, ninguém quer machucar. Machuca no campeonato, numa luta, você vai se machucar. Mas na academia, a intenção do professor e mestre é proteger o aluno sempre. Entendeu? Eu tô dando aula com o projeto, eu boto 16 dupla pra lutar, tu imagina? E ligar nas crianças. É, tem que ter uma, Parou! tem que ter uma atenção, tem que ter uma atenção. dobrada. Copacabana. Porra, ali cidade maravilhosa, né? Bahia, morei ali, acho que em Copacabana, morei 1 ano no meu tio e 10 anos em Copacabana. Cara, eu morei 16 anos lá, sinto muita saudade. Até hoje eu ando de sandália que mandar pra tudo que é lugar, E cara. outra coisa que eu achava legal de Copacabana,
as pracinhas, o pessoal idoso com os cachorros, o amor pelo cachorro. É a maior população de cachorro do Brasil. Então, tá em Copacabana. E eu chego no Rio, eu vou pra Copacabana, cara. Eu tenho uma pousada ali na Santa Clara, ali, uma amiga nossa, uma paraguaia, que é bom e barato, e eu sempre tô lá. Tá sempre lá. É uma quadra da praia. Sim, que legal. Eu acho que vou pra Barra, né? Dá uma rolê na Barra, no Recreio, mas Copacabana é meu bairro de coração. Que legal, que legal. Vamos ver que mais... aquela época do CIEC, que fala pra mim, que te lembra, assim, uma palavra que pudesse definir os campeonatos do CIEC? Profissionalização. Ali começou o início da profissionalização. Porque ali começou a pintar mais patrocínio, não só para a federação, como os próprios atletas, porque teve mais visibilidade, entendeu? Eu comecei a ver nos kimonos do pessoal mais patrocínio que não tinha antes. Sérgio Penha. 01 do Mestre Oswaldo, para mim é o 01 também, né? O filho dele teve aqui em Manaus uma época treinando lá na academia. E foi campeão de wrestling estadual nos Estados Unidos, sabe disso, né? Não sabia. O moleque é fera, wrestling. Que legal, que legal. E ser campeão no estado assim é complicado, viu? Muito amigo nosso, o Sérgio, sempre a gente bate papo pelo WhatsApp. É um cara que tem um amor muito grande pelo Amazonas, por Manaus. Fez grandes amizades aqui. Quero ver se em algum momento eu possa trazer ele aqui. Não, pra curtir mesmo, passear de barco, rever o Luiz, o Nandinho. A gente vai planejar isso aí. Se Deus quiser, ele vem aqui contigo. Vamos gastar de prazer. Monteiro. Grande adversário, grandes amigos. Que legal, que legal. E a rivalidade faz a outra academia crescer, né? Lógico, como eu te falei, eu tive meu momento, ele teve os dele. A NV, depois que mudou para a União, também teve os dele. O Pina tá tendo, o Olei teve. Quer dizer, todo mundo tem seu momento, né, Rodrigo? Isso é dedicação e trabalho, entendeu? Que legal. Olha, estamos aqui, chegamos ao final. Dizer que foi um prazer te conhecer, eu ainda não te conhecia, mas só o nome. Quem é da luta não tem como nunca escutar HBJ, né, cara? Só se não tem como. Sempre tom, mas prazer estar te conhecendo aqui. Obrigado por ter vindo. E deixa aí contigo as considerações finais. Parabéns aí também por todo o trabalho que já fez na luta amazonense. Queria deixar muito claro isso aqui, pessoal. Você ter uma academia com mais de 30 anos... E viver de jiu-jitsu? Viver do jiu-jitsu não é para qualquer um. Não pode ser ignorado isso. Então, assim, putz, parabéns, cara. A galera que tá começando tem muito que aprender com você. Espero que essa entrevista seja vista aí por muita gente, principalmente quem tá iniciando aí na sua academia, de um dia poder ter sua academia mais de 30 anos, 36 anos, né, cara? Então, parabéns, depois acho que é a Monteiro, depois é a Monteiro. A Monteiro são 35 anos agora. 36. Então eu que agradeço, Rodrigo, essa oportunidade de falar um pouco da minha vida, do jiu-jitsu, que também é a minha vida, né? E mandar um abraço para todos os meus alunos, ex-alunos, as pessoas que me admiram. E quem não me admira, eu só tenho a agradecer também, porque de alguma forma me incentivou a ser melhor do que eu sou hoje, né? Então um beijo para todo mundo e parabéns pelo programa. Tenho certeza que vai eternizar isso aí. Sim, temos bastante entrevista ainda para acontecer. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, encerramos mais um episódio do programa Hora da Luta. Fica ligado aí na sequência, vê os cortes dessa maravilhosa entrevista. No mais, qualquer problema é só chamar. Valeu, Meu irmão.